Beleza, beleza, pessoal, boa tarde, pessoal que está nos ouvindo. Nós estamos aqui de novo, né, para agora a transmissão de Guarani versus Professores. Que jogão, que vai ser uma história linda, Guarani versus Professores. Professores está desfalcado, é isso? Ou só está entrando os titulares em campo? Aparentemente só os titulares estão entrando em campo, e já subiu aqui aquela fumaça verde tradicional do Guarani. O Guarani adora colocar essa fumaça verde e essa fumaça tira todo mundo da arquibancada, as crianças, todo mundo incomoda o olho. Mas isso aí, observando aí, Guarani de verde, preto e a equipe dos Professores laranja. Não está desfalcada não, viu gente? É porque só entrou aí os titulares em campo, as equipes... os jogadores reservas ficaram lá no banco de reservas. Vamos observar aí a movimentação. Agora vai tocar o hino de Botuporã e já a gente volta em definitivo. É isso aí, galera! Vocês viram aí, não sei se deram para ouvir de casa, tocou o hino nacional e tocou também o hino de Botuporã. E agora os cumprimentos aí da equipe do Guarani. Guarani recheado, todo mundo hoje, aparentemente faltando só o Jefferson Nego aí do Guarani. O Maicon e o Duda inscritos, porém estão contundidos, estão com shorts iguais também, viu? Será que faz parte da farda? Guarani de um lado, Professores do outro, de laranja. Também são dois lindos uniformes que destacam bem os jogadores, destacam bem. Com certeza isso não vai atrapalhar nada a arbitragem. Vai conseguir aí mostrar muito bem esses jogão de bola entre Guarani versus Professores. Adilson, boa tarde, Adilson. Estamos aqui mais uma vez, Adilson, agora para Guarani e Professores. Adilson, você tem aí algum destaque nessa partida? E tem algum favorito aí entre Guarani e Professores, Adilson? Olha, Maílson, um jogo muito difícil, muito equilibrado. Dá para perceber ali que os professores vêm com alguns desfalques, né? Tá com 9 em campo, mas tem jogador no banco ali. Não entendi por que tá só com 9 jogadores em campo. Mas, assim, jogo muito difícil. Os professores fez um bom campeonato. O Guarani não fez um campeonato tão de tanto destaque, né? Mas é fase de mata-mata e todo mundo cresce nesse momento, né? Ainda mais uma equipe experiente como é essa do Guarani. Pronto. Adilson deu a opinião dele. Eu nem sei se você respondeu uma pergunta, Adilson. Tem favorito? Maílson, eu acho que com esses desfalques o Guarani tem uma pequena, mas bem pequena mesmo vantagem, viu? Porque os professores é um time muito entrosado. Esse time fez um campeonato muito bom e sempre dificulta em jogos grandes. Beleza. Vocês estão vendo aí, já foi tirada a foto a equipe do Guarani, agora vai tirar a foto a equipe dos Professores, né? Os Professores a gente pensou que estava desfalcado e quando olhou pro banco saiu 6 de uma vez sozinha. Então tá completaço ali essa equipe dos Professores. E que os uniformes bonitos, laranja e branco, combina bem. E esse também verde com preto também combinou muito bem. Já tem gente reclamando de atraso do jogo aí, Adilson? Sempre acontece, né? Principalmente na fase decisiva, os times demoram um pouquinho mais ali, né? Vem cedo para o aquecimento, mas na hora de entrar em campo tem aquela demora, né? O Devin dizendo que a tela tá plenitude noturna. Aqui no nosso monitor que a gente acompanha, as imagens tá perfeita, cara. Pode olhar na sua televisão, no seu celular aí, que deve estar plenitude noturna, viu?
Aqui tá tranquilo. Quando tá ruim aqui, a gente vai lá e tira um pouquinho do contraste, um pouquinho do brilho. Aparentemente aqui tá filé, né, Adilson? O Devinho manja de tudo aí, né? Ele dá escalação, ele fala. Manja de tudo aí, o Devinho. Qualquer Parabéns. dia vamos trazer o Devinho para comentar com a gente Trabalhar aqui. mais nós aqui. Eu não sei nem quem é o Devinho aí, porque igual eu falei, não dá para ver o rosto nas fotos aqui, não aparece foto, então a gente vai, mas pelo que ele fala, ele manja, ele acompanha a gente, ele tá por dentro aí do que acontece. Agora a foto dos capitães. Mas não é não, só que é Hernando Misericórdia. Foto agora dos capitães, aquela última conversa, o jogo que era para 15h30 já são 15h47, mas está melhor que o de ontem. Ontem começou, já era 16h05. Hoje já tem aí uma mudança. Rapaz, quem ganhou a vaga lá do Jefferson Negro aparentemente foi o Esquerdinha, Adilson, viu? Esquerdinha tendo essa oportunidade aí no jogo grande. Mais um desfalque aí pesado pro time Guarani, né? Um jogador igual o Jefferson aí para substituir não é fácil e bora ver, né? Não tô gostando desse jogo de hoje não, mano. Muito desfalque, as equipes muito desfalcadas e isso acaba prejudicando no desenvolvimento da partida, né? Atrapalha um pouco, mas é isso. Todo mundo tá sujeito a isso. Todo treinador, todo mundo tem seu time, inclusive você passa por isso. É uma dor de cabeça, é justamente essa hora, quando chega que tem que chamar de jogador de fora. Mas é isso. De um lado laranja, tá lá os professores fazendo sua última oração. Do lado de verde, tá ali os treinadores do Guarani, juntamente com alguns jogadores fazendo aquela última conversa também. Aqui dá para ouvir os gritos do torcedor mais fanático do Guarani, né? O Gordão, é o Gordo. Tá lá dando aqueles... Mudou de campo ali, viu? Mudou ali de campo as duas equipes só para demorar mais ainda para começar o jogo. Aquela última oração do Guarani também, aí depois vai sair os dois treinadores, vai demorar mais 2 minutos para começar o jogo e lá vai. Boa sorte às duas equipes, que façam um belo espetáculo, que com certeza a narração e o comentário também será um espetáculo. Agora, quando o jogo é ruim, a narração e os comentários não são os melhores. Meu câmera está focando demais nessa oração. Vamos pedir para ele ficar mais centralizado ali. Ah, meu Deus. Arrumou sua tela já, Devin? Devin Z. Devin Z. É isso aí. O Hernando Carmo já botou aí para quem tá torcendo. Pessoal, vamos chegar mais torcida. Demorou demais. Bora, professor. Pronto, a oração finalizou. Agora vai sair de campo aí as duas equipes. De um lado, Guarani. Do outro lado, Professores. Professores já foi campeão 2 vezes. Guarani já foi campeão 3 vezes. 5 títulos em campo. Podendo chegar aí uma tri ou outra tetra. Só é tetra em Botuporão, Flamenguinho, Adilson? Isso, só o Flamenguinho tem 4 títulos, né? E nessa edição busca o Penta, né? Olha aí, o Hernando Carlos Alves já disse que até lá tá normal. Então é você, viu, Devin? Rolou a bola no estádio municipal Oswaldo Rocha. Quem saiu com a bola foi a equipe a Laranja Mecânica, os Professores. Já saiu tocando lá, o Luan já começou apertando ali o Johnny Santana. Tocou para o outro Johnny. E a bola vai sair em lateral. Lateral que favorece a equipe dos Professores. E olhando aí, quem tá fazendo a dupla de volante é o Maciel e o Esquerdinha? É isso? O Rian tá jogando. Não, o Rian que tá de volante. É isso mesmo, Rian e Maciel.
Olha só o Newton, atrapalhou, ficou com o Johnny, bola perigosa, o Romário desistiu, mas poderia ter ido. Olha o Diego, segurou, quem chegou aqui foi o Sonson, incomodou, o Diego chutou para fora, é lateral que favorece a equipe dos professores. Daqui a pouco a gente observa, uns 2, 3 minutos já dá para ter uma noção das estratégias adotadas pelas equipes. Olha só o Vitinho também ganhando sua chance de titular, colocou na frente, chegou lá o Coutinho. O Coutinho, aquele pitbullzinho enraivado, não perde um bote, rapaz. O Hernando Carmuzal falou que tá normal lá a tela dele em São Paulo, viu? Obrigado, Hernando, pelo feedback. Devinho, vê o que aconteceu aí, meu irmão. Vamos lá, lateral vai ser cobrado pelo Rian, ou melhor, Ian. Ian jogou na área, o Rian cabeceou, o César também cabeceou pra cima, vai ficar com esquerdinha, deu um chutão, ficou com o Eric, não, ficou com o César Roque. Chutou pra frente, agora tá feio o jogo, a bola só no alto, meu Jesus amado. Agora põe isso, põe no chão, acalmou o jogo, o Rian mostrou que sabe o que faz. O Rian que é ex-jogador dos professores, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que é ex ali, ou ex aqui. Aparentemente somente o Rian, né? Porque no banco. Aí o banco, acho o Ricardo, né? Que também é ex-jogador dos professores. Olha só, o esquerdinha ganhou, jogou no meio, ajeitou, o Eric bateu, soltou o Tarley, pegou no joelho, sobrou pro Eric, bateu de novo o Mascada, vai sobrar agora com o Luan, bateu pra fora! No lance tiveram 3 chances de chute a gol o Guarani e não conseguiu concluir no gol. O Tarley bateu no joelho, Adilson, quase. Adilson, boa tarde. Fala um pouquinho pra gente desses 2 minutos aí que já deu pressão, Adilson. O Guarani já chegou chegando, hein, Maílson? Que belo chute ali do Eric que tá devendo nesse campeonato, né, Maílson? Tá devendo sim, olha só essa bola na área, vai chegar nas mãos do Hernando. Você percebe que o Eric chutou uma, defendeu, chutou 2 mascadas, sobrou pro Luan. Se o Luan acerta o pé também, poderia ter mais chance ali, né, Adilson? Isso, eu acho que o Luan finalizou já olhando pro gol, né, Maílson? Ele não concentrou na finalização e não conseguiu acertar o ângulo. Ele que é muito difícil errar dali, né, Maílson? O Devinho escreveu, o professor vai dar-lhe uma, dar-lhe 2. Eu não entendi. Você acha que vai ser 2 gols para os professores? Então coloca aí, na linguagem portuguesa aí, qual que é o placar que você acha que vai ser, Devinho? Vamos lá. Oi? Moço, é o Devinho. Será que é ele? Não sei. Vamos lá. Tiro de meta cobrado, vai chegar aqui o Cirlei também hoje jogando titular. Na última partida foi olha só, o Ian não pegou bem. Olha só, o Matezinho dominou. Chegou o Ian ali muito forte, pegou na mão, mas o juiz não viu tudo. Olha só, o Ian muito bem. Jogou aqui o Vitinho Maciel, chegou pisando, viu? Chegou pisando e o juizão com certeza vai dar aquele salve. Calma. Começou agora. Pé no chão e não pé no pé, né, Adilson? O correto. O juiz sempre começa a partida pedindo calma, né, mas sem ficar dando cartão à toa, para não complicar depois. Ontem ele começou assim no Vila Real e Flamengo e conduziu muito bem a partida. Tomara que hoje seja a mesma forma. Olha só ele, o Vavá, jogou lá na frente, levou um empurrãozinho ali, o Nailson do Rian ficou com o Diego, chutou pra frente, tem desvio, o Diego pisou errado. Tá acontecendo muita coisa com o jogador que pisa mascado, fica mancando, eu não sei o que de fato acontece, viu? Olha aí, o Diego, cobriu o lateral para o Coutinho, fazendo essa dupla de zaga com o César. Coutinho chutou para frente, o Rian mais uma vez que pega na orelha da bola. O César foi no corpo do Eric, mas não deu certo. A bola ficou aqui agora com o Sonson, na marcação do Sonson. São 2 pequenos gigantes. O Sonson, um gigante atacante, e o Coutinho é um zagueiro pequeno gigante. Gosto muito dos dois. E ali já se cumprimentaram, são 2 jogadores muito acostumados a esse tipo de jogo, com certeza sabe, o dentro de campo é uma coisa, fora de campo é outra. Olha só, o Rian tocou para o esquerdinha, tocou atrás para o Diego, conseguiu dar um break, perdeu para o Vitinho tá com vontade. Olha só, o Vitinho colocou na frente, segurou, o Rian chegou também na marcação, pisou na bola, o Vitinho protege muito bem esse garoto, tocou aqui para o número 9, Sonson saiu da área, ele é perigoso, olha só o Coutinho, esse desvio ficou perigoso, sobrou para o Romário, bateu para fora! E o juiz marcava falta, Adilson. Ele marcou falta do Romário no César. Eu não achei falta não, nós tudo normal, para mim não houve falta. Mas jogou pra fora, menos mal, né, Adilson? A sorte do juiz jogou pra fora. Ô, Maílson, vamos lá. Os desfalques do professor se concentram ali na defesa, né? Sem lateral esquerdo, sem um zagueiro. Complicado, hein? Beleza, olha só, vamos ver aqui. Deixa eu ler, né? O Daniel Guedes dizendo bora Guarani. O Adelton Neves dizendo professores, quantas saudades. O Wellington Costa, 2-1 pro Guarani. Manda um. Salve aí, é isso, Adilson? Tá pedindo? É esse Wellington Costa. Deixa eu olhar aqui rapidinho esse perfil dele. Às vezes aparece, né? Rapaz, um salve pro Wellington Costa aí, aquele abraço, viu? O Devinho tá dizendo que o Guarani tá fora.
Vamos lá, olha só o Romário, ficou com a bola, mandou pro Sonson, não passou, viu aqui embaixo, jogou fraca, ficou nos pés do Matheus. O Mateuzinho tá voltando para buscar a bola. Jogou para o Eric, se deixasse passar, o esquerdinho tava nela, brigou com o César Roque, tomou um pontapé, tomou na boca do estômago falada, ficou caído, o juizão vai ter, não, já se levantou, já se recompôs, eu também achei que foi tudo normal. Esse jogo vai ser assim o tempo todo, Adilson. Os dois times vão procurar o contato, vão tentar ludibriar o juiz, mas o juiz, Haroldo, é muito experiente, com certeza não vai cair nesse tipo de jogada, encenação dos jogadores, Adilson. Isso, um jogo, assim como foi o outro, né? Todo mundo, ninguém alivia, ninguém tira o pé. Então é por isso que tá tendo esse excesso de contusões aí, viu? O César Roque percebeu que não foi só simples assim, viu que dificuldade aí do Eric para respirar, foi lá e fez aqueles movimentos ali para dar a liberada no oxigênio. Saído agora, depois de muita conversa, de muita comemoração, saindo aqui calmamente a equipe do Sport Tigre. Ô Alberto Carlos Tuca, rapaz, aí sim não foge da raia. Ele está dizendo que ele acha que vai ser 2-0 para o Guarani. Olha isso. Ele que é o Alberto Carlos, ele é o treinador do Flamenguinho? Treinador é o Guardiola, né? Do Sertão. O Wellington Cordes dizendo que esse Davinho é o Davidson de Tony de Mia. Ah, entendi agora. Lançamento CDs. Beleza, olha só quem tá com a bola aqui. Ah, verdade. Ó, o lançamento de CDs ajudando a gente. Tem dois jogadores. Opa! Não foi falta forte, mas foi falta aqui, ó. O lateral dos professores e o zagueiro Me ajuda aqui, Broca. O zagueirão que não veio hoje lá de Macaúbas. O Samuel lateral. O zagueiro é o Wilson. Tá fazendo falta. Percebi, rapaz. Agora que eu vi que tava faltando alguém, mas não sabia nomes. Ó, se tiver ainda, eu vou querer R$1 também, viu? Essa aqui é do Adilson. Olha só essa bola na área. Cabeceou pro lado o Sidley. Sidley cabeceou pro lado. Vai ficar lá com o Johnny. O Johnny brigou lá com o Eric. Vamos lá, tem lateral agora que favorece a equipe dos professores. Caramba, velho. Beberam todo o café, viu, Adilson? O brocador entrou pra cá, acabou o café, Adilson. Dando uma passadinha no chat aqui, o Lucas está perguntando, na minha visão, qual o time que vem se destacando, que vem mostrando futebol diferenciado aí. Olha, eu acho que o time da Lagoa Grande tá... Eu já tinha uma informação que a Lagoa Grande vinha forte. Pelas movimentações, contratações que eu vi anunciando, eu sigo o time no Instagram, né? Já tinha falado aqui no início do campeonato. A Lagoa Grande vem destacando muito bem e é um dos fortes favoritos a conquistar esse título. Beleza, olha só o Maciel, o time dos professores todo na retaguarda e o Guarani tentando atacar, tentando surpreender, tentando sufocar esse forte equipe dos professores. Tá com um baita esquema defensivo montado. Olha só o Johnny chegou, conseguiu tomar a frente de esquerdinha. Agora o outro Johnny, o Santana, colocou na frente, chegou o Rian para parar a jogada, conseguiu fazer a falta. O juizão também já pede tranquilidade. Eu não achei falta forte, mas tudo bem. Vamos dar uma observada aqui. A Daiane Jesus. Ô Daiane, aquele abraço, viu Daiane? Aquele abraço, com certeza tá aí torcendo pelo Guarani, né? A Daiane, se eu não estiver enganado, é a cunhada do goleirão Hernando do Guarani. É isso mesmo. Vamos olhar, observar o Devinho tá dizendo bora professores. Alô Norma Rocha, bora professores. O Rogério Oliveira dizendo bora professores. Professores com muita torcida aqui no chat, né? E o Guarani tem muita torcida também na comunidade da Lagoa d'Água e aqui na galera de Botuporã. O estádio hoje muito cheio, muita gente, né, prestigiando esses dois grandes jogos. O primeiro foi um jogão, o Sport Tigre 4, Salão fez 1 e até o momento agora tá 0 professores, 0 Guarani. Olha só, o Cirlei tá com a bola, vai alçar na área, isso é bola perigosa, mas não tem ninguém, Adilson. Tá faltando aquele centroavante para incomodar ali o goleiro, Adilson. Esse centroavante é o Romário, né, não tá bem colocado ali no momento, mas... o Sonson é um jogador que joga muito fora da área, né, mas
ela aparece mais em finalizações fora da área e jogadas. É isso aí, 192 telespectadores simultâneos, olha só, o Diego, o Ian colocou na frente, quase, muito bem, Ian. Ô, Hernando Carmo, você dizendo pra mim, com esse desfalque, se o Guarani é favorito. Rapaz, esse jogo, pra todo mundo que me perguntou aqui na rua, eu coloquei 50, né? 50% de um lado, 50% do outro. O Vitinho descontou aquela falta do Maciel, viu? Mesmo com os dois desfalques, o professor está muito forte. Lembrando que o Guarani também tem um desfalque, que é o jogador, o Jefferson Negro, né? Ele que desde o ano passado vinha atuando por essa equipe, já sabe jogar com eles, não veio hoje. É a primeira vez de quando eu narro que ele falta no jogo. Com certeza deve ter outro compromisso relacionado a futebol. Olha só o Luan, jogou essa bola na área, bola perigosa. Quem é que chegou, né? Cabeceou pra fora, sobrou pro Ian, bateu o Rian, tira de qualquer jeito a zaga. Agora a bola vai ficar com o Coutinho toca lá em cima para o César vai dominar, já tocou para o esquerdinha, que tentou dar uma feita, não conseguiu, ficou com o Johnny lançou mal pro outro Johnny, de Johnny para Dione e Johnny. Agora quem tá com a bola, o Rian não dominou no meio, tocou agora quem tá com a bola é o Vavá. Roubou na bola o Pitbullzinho Maciel, tocou para o Luan. Olha só, o Luan tá com a bola, número 10, procurou alguém, vai circular lá em cima com o Newton Oliveira, o capitão desta equipe, jogou para o Rian, vai ver o Diego, não, demorou, não viu, tocou para o Maciel, tentou fazer uma jogada de efeito no meio de campo, isso é perigo. Agora quem está com a bola é ele, o Nailson, tocou para o Dione Santana, tocou agora por outro Dione, e está ficando ali naquele lado do campo, bem povoado, o Guarani tentando jogar sempre pelo lado esquerdo de ataque do Guarani e o direito de defesa. E por enquanto não está sofrendo muito aqui o Ian, Dilson. Poucas jogadas de qualidade no ataque, né, mas ninguém. Só teve praticamente aquele primeiro chute ali do Eric e as duas equipes estão devendo futebol, viu? É isso aí, Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Hoje é dia 25/8/2024. O tempo urge, o dia passa rápido, né? Logo estamos naquele período eleitoral. Todo mundo aí, os candidatos correndo atrás aí dos seus votos, né? Fazendo seus corres. E os eleitores sendo aí bombardeados pelos candidatos. Mas isso é normal, faz parte. Beleza, vamos lá, tem lateral que favorece a equipe dos professores. Lateral que vai ser cobrado, não cobrou ainda, vai ser cobrado ali pelo... já foi cobrado pelo Johnny, sobrou pro Nailson jogou na área, rasteira, o Maciel pegou mal demais a bola, tentou cabecear, vai sobrar pro Romário, olha só, um lance, dois lances, o César bateu roupa, tira de qualquer jeito, ficou agora com o Rian, chuta pra frente de qualquer jeito, brigou, vai ficar com o Mateuzinho, ficou com o Eric tentou fintar, que isso, Johnny, passou entre as pernas do Johnny, rapaz, que jogo louco é esse, Adilson, pega pra capar danado, o Maciel quase entregou ali, Adilson. Que falha. Agora vamos destacar a finalização do Romário ali. Quase conseguiu abrir o placar para os professores. E o jogo tá pegado, né, Márcio? Ali, pelo menos na questão de disputa de bola, ninguém tá dando moleza não, viu? O jogo tá muito pegado. É isso aí, vamos lá, o jogo tá pegado, olha só, o César lançou essa bola na área, gol! Gol! Na marca dos 13 minutos e 48 segundos do primeiro tempo, o César cobra uma falta que vai direto no gol, o Tarley não pega e no momento o placar mostra, Guarani tem 1 e os professores têm 0, Adilson. Maílson, que falha do Tarley, Maílson. Ficou preocupado com o centroavante Eric e deixou a bola passar direto. Falha do Tarley, viu, Maílson? Poderia ter ficado embaixo da trave, deu 2 passos à frente. Adiantou, normal. Você achou que teve alguma coisa a mais no encontro ali do Eric com o Tarley? Tudo normal, lance normal. É isso aí, tem mais uma falta ali a favor da equipe do Guarani. Então aí o Guarani fez 1, PFC, que é os professores, tem 0. Olha só, brigou, sobrou pro Luan, ele pega bem de fora da área, tocou pro Eric, não ficou com o Vavá, sobrou agora pro Maciel, colocou a bola na frente, jogada normal, dobrou o joelho, tentou cavar uma falta, não conseguiu, ficou lá em cima com o Nailson. Olha o Nailson tocando atrás agora para o
O Johnny, Johnny jantou pra frente, o César dá um cabeceio, dominou de novo agora o Johnny Santana. O Adelton Roxo, né, que tá aí só falando de jogo. Realmente eu achei que o Tarley também falhou, viu? O Tarley adiantou demais, não precisava, e se pelo menos desse um soco na bola, alguma coisa assim, acabou falhando. Tem falta ali agora que favorece a equipe dos professores. Os professores. Guarani tem 1, professores tem 0. 15 minutos e 33 segundos do primeiro tempo. Um gol aí do César, um gol não intencional. Acredito eu que ele quis lançar, mas aí o goleirão não conseguiu e aí acabou sendo enganado. E esse 1-0, Adilson, Guarani, é um placar merecedor até o momento ou realmente foi um golzinho achado? O Tarley já tinha falhado naquela primeira finalização, né? E nesse gol agora, uma falta simples, longa, distante do gol, né? Mas tinha plena visão o Tarley. Infelizmente, não é comum acontecer isso com o Tarley e ele conseguiu falhar ali, mas é do jogo, né? Isso é levantar a cabeça e bola pra frente. E mais uma falta lá do Johnny, lateral direito. Acho que já é a terceira falta que ele faz no jogo. E ele tá muito pilhado para esse jogo. Aparentemente a forma de jogar o Johnny. E vamos lá, quem tá com a bola agora é o César. Mais uma vez vai cobrar a falta dele. Sempre dá essa alçada na área. Ele fatia muito bem essa bola. Jogou pro Eric, a bola passou, bateu nas costas do Eric. Se essa bola não bate nas costas do Eric, era perigo de gol mais uma vez. Agora quem tá com a bola é o Tarley. Saiu jogando, o Mateuzinho cabeceou bonito pro meio, saiu mal o Tarley. Tarley não tá bem, Adilson. Olha só o Luan, demorou, mas viu. Vai jogar nas costas do César Roque. Olha só, o Mateuzinho tentou ler a jogada, mas não leu certo. Saiu jogando aqui de novo errado. Agora os professores, dominou o Diego. Diego toca para o Mateuzinho. Mateuzinho tocou mal, Matheus. Ficou agora com o Vitor Gabriel, que é o Vitinho. Tocou para o Vavá. O Vavá toca no meio, Johnny Santana. Santana segura a bola, domina, levanta a cabeça. Muito bom esse volante. Tocou aqui embaixo com o lateral esquerdo, o Ian. O Ian segura, toca para o Vavá. Vavá carrega a bola, chegou ali. O Mateuzinho deu aquela pancadinha tranquila só para parar a jogada. Parou muito bem. Opa! Tomou um encontrão no peito ali o Maciel. E o Sonson, o professor poderia... já mandou seguir o jogo. Não entendi, não sei se era pra tanto. Calma, galera. Pra que tudo isso? Olha só a bola agora, quem tá com ela lá, o Johnny. Chegou lá com tudo o César. O jogo vai esquentar, viu, Adilson? O jogo já esquentou, viu? A galera tá ligada demais na partida. Cada entrada é daquele jeito, hein? É verdade, mas eu achei que deu uma exagerada, vamos dizer assim, o Sonson, porque o juiz não tinha nem apitado, aí acabou chutando, mas tudo bem, isso faz parte. Lá dentro de campo o bicho pega mesmo, a adrenalina vai a mim, mas acaba o jogo, todo mundo é parceiro, vai fazer churrasco junto. Só tem que convidar a gente, né? Porque às vezes faz lá, não fala onde é que é, né, Deus? E a gente se lasca. O Fagner Souza é o Zé? Deixa eu dar uma olhada aqui no perfil. É ele mesmo. Ô, meu parceiro, é o Fagner Souza, é o Zé, esposo da Mônica, professora Mônica. Olha só, o Ian, belo toque pro Sonson, que não leu bem a jogada, não acompanhou. Seria uma chance manifesta de gol aí pros professores. 18 minutos do primeiro tempo, o Guarani tem 1, professores tem 0. Olha só, o lateral cobrado, o Ian tá nela, segurou o Ian, botou na frente, chega o rasgo. Epa! Rapaz, deixou o pé o Ian, viu? Deixou o pé o Ian, o Bandeirinha não observou. A visão do Bandeira, deixou o pé. Mas o Carlinho deve ter falado alguma coisa com o Haroldo ali, viu? Não sei não, mas que deixou o pé, deixou. Eu vi. O Diego já tinha dado o carrinho. Eu acho que é o Gu que tá cobrando dele ali, né? O Gu, que é o treinador do Guarani, tá cobrando uma decisão do Carlinhos. Mas o Carlinhos não quer interferir, não, né? Nesse jogo ninguém quer interferir, não, né, Maílson? É um jogo meio pesado, mas é assim. Aqui a minha visão foi ótima, eu tava olhando bem pro lance. O Ian, o Diego dá um carrinho e ele deixa o pezinho assim. Não sei se é pra que ele torça. E aí fica aquela discussão lá, né? Treinador, jogador e o Ian ouvindo lá. O jogo tá daquele jeito, viu, Adilson? A gente imaginava um jogo menos conturbado, imaginava um jogo mais trabalhado, mais tranquilo, não desse jeito tão agressivo. E nesse momento não é bom para os professores, já tá perdendo 1-0, né? Mas se você observar, você não conseguiu pegar o replay não, né, Broco?
Mas deu para perceber, viu? Mas é isso, faz parte. Faltou uma caneleira ali, viu, Diego? Olha só, lateral cobrado, Coutinho cabeceou para o César, tira, a bola vai nas estrelas, chegou aqui o Ian, não dominou, quem dominou foi o Maciel, tentou roubar, roubou bem, olha só, o Ian dá um totozinho, o Vavá também, o Luan brigou, olha só, o Maciel tocou para o Mateuzinho, segurou bem, vai fazer um 2, quase dá certo, vai ficar aqui com o Ian, olha só o Luan, segurou, opa, mais uma, viu, o Ian tá nervoso também para esse jogo, hein? Eita, que tá legal demais. Calma, Ian. Que isso, garoto? Olha só, o Ian, lateral esquerdo, tá com a bola, vai chegar o Eric, tocou pro Eric, o Vitinho tá nela, Maciel veio marcar, não segurou, ficou com o Sonson lançou essa bola na frente pro Romário, tira lá o César, a bola vai ficar agora com o Luan Araújo, tocou para o Matheus, o Maciel, quer dizer, Maciel segura, Luan tá nela, o Vitinho vai chegar também, olha só, o Luan protegeu bem, usou o corpo, cavou uma falta, né? Aquela falta cavada, Dilson. Isso aí, ô Márcio, dá uma passadinha no chat que o pessoal tá fazendo até confusão aqui. Quer saber quando vai ser a final desse campeonato? Já tem a data, já, Márcio? Final? Tem data, mas agora eu não sei. Tem que ver o regulamento, viu? O brocador vai pegar essa informação, daqui a pouquinho nós vamos passar aí, viu? Pro nosso amigo Wellington Costa que tá perguntando. A gente responde já já. Olha só quem tá com a bola. Coutinho alçou na área. Johnny não chega. Chegou no Eric, não domina. Tira de lá o lateralzão. O Johnny chutou pra frente. Teve um encontrão aqui. O jogo tá feio, Adilson. O jogo tá feio, é bola no alto, é pancada pra lá, pancada pra cá. O Gaek falou alguma coisa demais, vai ser amarelou o Gaek. Falou demais e invadiu o campo. Invadiu o campo. E se continuar, vai tomar amarelo. O Gaek é um jogo. Acabou pra você, segundo o juiz. E ele entrou em campo ali. O Gaek tá bem nervoso, né? Tá pilhado, o jogo mal começou, a galera tá com os nervos à flor da pele. Vamos lá, olha só o César, jogou essa bola na área mais uma vez, a mesma jogada, o Mateuzinho cabeceou pro dentro da área, gol! É gol! Gol! Na marca dos 22 minutos e 30 segundos do primeiro tempo, uma bola brigada na área, não sei se foi gol do Eric, de quem foi, mas vai acreditar pra ele, e no momento o placar mostra, Guarani tá com 2 e o Professores tem 0, foi a mesma jogada daquela hora, é isso mesmo, gol do Eric, Adilson. Dessa vez o Tarley quase salva um gol contra, não foi? Mas sobrou no pé do Eric, gol vazio, ficou fácil, 2-0, Guarani vai complicando para os professores. Eu já errei o meu placar, viu, Adilson? Eu já errei. 205 pessoas simultâneas. 205 pessoas simultâneas nos assistindo. O jogo pega fogo. É digno de final, mas hoje ainda é quarta de final. Olha só, o Professores colocou lá na frente. O Vavá tá nela, segurou, levantou a cabeça, procurou alguém. Ô, Adilson, na boa, na minha opinião, foram 2 gols de erros. O primeiro erro do Tarley. O segundo agora, a mesma jogada, o Mateuzinho consegue cabecear para o meio da área. Tá feio. Realmente, o primeiro gol o Tarley falhou, né? Feio demais. Acontece. E nesse, ele até conseguiu salvar o erro que ia ser no gol contra, né? Mas o erro aí agora não foi do Tarley, nem de quem quase fez o gol contra. Foi da marcação que deixou essa bola passar pro Mateuzinho. Eu não sei. Tá impedido, Eric. Eric tá impedido, marcou lá o auxiliar e veio de novo aquela fumaceira verde aí. Já é uma marca registrada do Guarani. Mas o tão buscado primeiro gol do Eric saiu, né? Rapaz. Eric conseguiu fazer esse gol. Alô especial, nosso amigo Breno Luiz, sempre nos assistindo. Breno, confirma, tá em Vitória da Conquista, Breno? Aquele abraço. A Cauane Vitória dizendo boa tarde, Maílson. Boa tarde, Cauane. E temos também aqui o Everton do Ojoara dizendo vem goleada aí, não sabemos. Olha só, o Adelton. Adelton, eu confesso que sim, eu acompanhei um pouquinho da sua jornada aqui. Essas bolas aéreas com certeza é tranquila, viu? Rapaz, tem gente aí que tá estressada nesse chat. A questão do roxinho aí, vamos lembrar, né? Os professores estão com 2 desfalques na defesa, né, Márcio? Tá sim, mas mesmo assim, esses gols aí é primário. São gols primários. Olha só, o Johnny veio aqui fazer a cobertura de volante, jogou no meio. Ai! Não sei se pegou. Mas ainda bem que não pegou. Não sei se não pegou. O Sonson não é um jogador maldoso.
Ô, Maílson, esse Dionísio é o craque de ontem, hein? É sim. Como joga a bola o Dionísio, hein? O Hernando Carmo dizendo que ele dizia lá no começo, realmente ele falou que no começo seria 3-0 pro Guarani, né? Mas tem muito jogo, calma. Alô, Maurício M7. Pronto, o nosso amigo Breno Luiz confirma que está em Vitória da Conquista. Aquele abraço, Breno. Gente boa demais o Breno. Rapaz humilde, trabalhador, guerreiro da galera. Aquele abraço. Olha só o lateral cobrado. Vitinho marcando o esquerdinha. Ganhou do Maciel. O Vitinho tá bem na partida. Tá faltando alguém para apoiar. Olha só, o Maciel voltou, ajudou. Ele diz ele que é um pitbullzinho. O Vitinho tá pegando o Maciel ali. Os dois tá não pega pra capar danado hoje. Olha só, o Eric girou aqui embaixo. Para ele, o esquerdinha. O esquerdinha demorou. Vai lançar lá em cima para o Luan Araújo. Por enquanto sumido também da partida. Olha só, o Luan tentou, não deu. Vai ficar com o Romário. Agora pode dar contra-ataque. O Juan vai ter que fazer uma de lateral, que o lateral subiu e ficou. Agora o Romário ficou para trás. O Juan foi lá, fez a cobertura. O jogador tem que ser isso. Perdeu, ajuda. Dionísio foi falar demais, o Roxinho agora tá aí, ó. Vocês resolvam aí no chat que eu não vou entrar no meio, viu? Eu não vou ler, tem alguns comentários aí que aí degrine a imagem do time e também das pessoas, eu não vou ler esse tipo de mensagem. Quem quiser que leia depois, para não falar que é o Maílson tá falando. Olha só a bola, bateu, tem desvio, olha o gol! Gol! Na marca dos 27 minutos do primeiro tempo. Uma bola, joga pra mim o replay. Uma bola veio na área, sobrou pro Sonson, que deu só um tapinha por cima do goleiro. Vamos ver, olha só, o jogador jogou essa bola na área, o Hernando não chega, bateu roupa, falha do goleiro, é falha de um lado, falha do outro. E no momento o placa mostra, Guarani tem 2, professores tem 1, Adilson. Mais uma falha, você destacou direitinho, mais uma falha do Hernando ali. Mas assim, foi uma belíssima jogada do Nailson, né? Foi o Nailson, isso lá em cima, né? Belíssima jogada do Nailson, o Hernando falhou. Sonson, mais um gol no campeonato, né? Muito bom, Sonson, é matador, né? Matador, brincou, Sonson é já matador. era. Olha só. O Maciel Amaral e o Vitinho tá naquele pega pra capar. Adilson, vamos lá, né? Analisamos pro Tarley, porque vai alisar pro Hernando. Falha do Tarley no primeiro gol e falha agora do Hernando também. Falha do Hernando, jogou no pé do matador, aí é caixão e vela preta, né, Márcio? A Gisele botou erro. Vamos lá, olha só, veio pisando o Luan, ganhou, ficou o Johnny pra trás, vai chutar de fora da área, ele pega bem, bateu nas pernas do Silei. Tá caído no meio de campo ali, é o Johnny? É ele mesmo, o Johnny que é lateral, tá sempre ali provando no meio. Olha só, o Luan colocou na frente, brigou com o Johnny, dá um pega pra capar danado, tiro de meta marcado ali pelo árbitro Haroldo. Wilson, eu achei que o Tarley tava adiantado, dava pro Luan jogar por cima. Ele demorou pra chutar, ele mesmo, tava tentando ajeitar a bola. O Tarley tava adiantado, viu? Adilson, 2-0 tava aí pro Guarani, tranquilo, não jogo aí com 25 minutos, aí toma esse gol aí, faz 2-1, é um balde de água fria, né, atrapalha um pouquinho o que seria um jogo tranquilo, digamos assim. Fala igual o trio Parada Dura, bombeou, a gente pimba. Olha só, rapaz. Defesa facilitou, 2-1 pro time do Guarani, né, o professor conseguiu reduzir aí o placar. É bom, esse gol é bom que controla os nervos também, né, Márcio? Tava todo mundo ali, ó, no limite. Exatamente. É isso aí, pessoal. Web TV L10 mostrando a região para o mundo e dando um show de informações, imagens para você aqui. O jogo tá legal demais. Olha só, já errou mais uma vez. Chegou aqui o Ian, Mateuzinho tá com ela, girou no meio pro Maciel. Vai chegar ali o Ailson, escorregou. Nossa senhora, fizeram uma omelete, uma salsicha ali. O Wellington Costa tá falando do bate-bola, do bom de bola. Bom de bola.bet. Olha só o Rian, fez tabelinha com, olha só que chute, sem direção, mas fez muito bem o pivô ali, o Eric, o chute do Rian de fora da área. O Rian tá acreditando nesses chutes, Adilson, porque no torneio aí que teve no Dia dos Pais, me disseram, eu não estava lá, não pude estar presente, mas me disseram que ele fez um chutaço assim também, fez um golaço lá na comunidade da Lagoa d'Água dos Costas. Aí não tá sentindo confiança no Tarley, né? Por isso tá finalizando tanto a gol assim. Olha só, o Johnny tá com ela, levanta a cabeça, procura alguém, vai encontrar ninguém, não encontrou, segurou mais uma vez, esquerdinha,
tá jogando ali. Olha só o Nilton, dominou, tocou para o Luan. Luan já toca para o Rian. Segurou na marcação o Vitinho. Olha só, rapaz, o jogo tá pancada daqui, pancada dali. O Johnny ganhou. O Johnny tá adiantado agora. Jogou pro Romário, olha só, o Romário colocou na frente, continua na marcação, bateu direto para fora. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Esse jogo, Adilson, muito mais pegado do que o jogo de ontem que o Haroldo apitou, que foi entre Vila Real e Flamenguinho. Ele tá tendo um pouquinho mais, não vou dizer de dificuldade, mas tá sendo mais exigido, mas tem que ter mais atenção nesse jogo, né, Adilson? É assim, Mailson, a gente já esperava esse jogo, né? Dessa forma. E esses gols, ele deixou, os 2 primeiros gols do Guarani, deixou o time do professor muito nervoso em campo. O banco tá nervoso, o Gaek tomou cartão ali, né, por reclamação. E assim, algumas faltinhas que o juiz está deixando de marcar, e vamos deixar bem claro, é dos 2 lados, agora mesmo. Sim. Teve aquele lance ali também, não foi sinalizado. Então, o Haroldo está deixando o jogo correr, não está pitando qualquer faltinha, para poder evitar essa confusão em campo, né? Se ficar pitando muita falta, vai ter que dar cartão, vai ter que amarelar mais cedo, e isso aí complica pro final. Mas esse jogo e esse placar de 2-1 ainda no primeiro tempo é um jogo digno aí de 2 grandes times, né? Um que já foi campeão 3 vezes e o outro foi campeão 2 vezes, não é isso, Adilson? Isso aí, tem essa rivalidade, né? O Guarani, que é o time que é o atual bicampeão, né? E aí todo mundo vem para cima do Guarani com muita força, muita raça, para poder tentar eliminar, porque sabe que é um grande concorrente, tirando da frente, né? Mas facilita mais para o campeonato. O Vitinho tá com as pernas salientes, viu? Olha só, esse coxa grossa, lá ele. Ah, Vitinho, gente boa também. Guarani tem 2, professores tem 1. Fez uma parada técnica aí para dar atração com 30 minutos. E no primeiro jogo que tava mais lascando só não teve, Adilson. Eu acho que cada juiz se adapta, né? Se ele quiser parar, ele para. Ele não é obrigado. Então ele parou, achou interessante, tem tempo. 32 minutos do primeiro tempo. Professores tem 1, Guarani tem 2. Professores tem 1 e Guarani tem 2. E o treinador Darlington chamou ali para conversar o Johnny. Ele falou, depois eu vou. Depois pode ser muito tarde. É isso mesmo. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Adilson, esse placar de 2-1 para o Guarani, então um placar justo até o momento? Até o momento o time de professores tinha finalizado pouco, né? Teve essa jogada agora com o Romário, mas tem finalizado pouco. E assim, tá um placar bom tamanho pro que tá acontecendo no jogo. Olha só, conseguiu roubar uma bola boa. Sonson pega bem de fora da área, bateu, olha que chutaço! E que defesaça do Hernando, dificilmente o Sonson erra. Olha só, errou aqui o Rian, sobrou, fez um 2 com ele, jogou no meio, que chutaço do Sonson, seria golaço, Adilson. Sonson pega muito bem de fora da área, mais uma boa finalização dele ali. Acertou na gaveta e o goleirão Hernando, que está substituindo o Lei hoje, né? Está como titular, fez uma belíssima defesa. É isso aí, olha só, quem tá com a bola lá em cima agora é escanteio para a equipe dos professores. Foi ele mesmo, o Sonson, vai colocar essa bola na área, Romário cabeceou, sobrou com o Coutinho, não pegou bem na bola, pegou na orelha da bola e jogou para lateral. Só deixando claro aqui, o pessoal de casa vai entender. O Davin, né, fez uma pergunta e a Maria Martinelli respondeu. Pronto, tá respondido. E agora também o Jailton perguntando, é impossível, viu, Jailton? Somente amanhã, com a diretoria, quando fizer a contabilidade aí dos ingressos vendidos. Aí pegou pesado, né, Adilson? Querendo saber quantas pessoas tem. O Jailton. Opa! Ligou com tudo, colocou na frente. O juiz mandou seguir. O Lei veio com tudo e o Eric teve que sair para não se machucar e mandou seguir. É complicado para nós aqui saber de tudo aqui dentro do estádio, né? Torcida, escalação, quem faltou, por que faltou, é difícil. Essas informações a gente não consegue passar. O público somente com a diretoria. E amanhã ainda. Hoje eles não contam hoje. Olha só, o Vitinho ganhou, o Rian tá com ela, segurou, brigou. 1, 2, 3. Vitinho ganhou. O Professores melhorou na partida. Olha só essa bola, o César. César só amorteceu pro Diego aqui perigosamente. O jogo ganhou emoção e o professor melhorou muito na partida, viu, Adilson? É porque nós não temos acesso ao bordeiro do jogo, né? Bordeiro. O número de público presente, pagante. Aí você me lascou com esse bordeiro seu.
Olha só, o Diego brigou com o Sonson, ficou com o Mateuzinho colocou na frente, esquerdinha, tá com ela. Tá faltando alguém naquela parte de cima do campo, tá muito recuada a equipe do Guarani e os professores agora ganhou campo os professores, se igualou na partida aí, na posse de bola e tá melhor na partida. Olha só o Vavá, que é irmão do Sonson, né? Já toca lá em cima, agora quem tá com ela é o Johnny toca aqui para o outro Johnny. E tocou para o Nailson, quase que é Mailson, viu? Ele é meu parceiro. Só faltou uma perninha no N dele para sermos com os nomes iguais. Errou mais uma vez o Guarani, errando demais agora. E quem tá com a bola é o Sonson. Chegou o Diego, dá um bicão para frente pro Eric, não passou. Tá jogando errado, essa bola no meio, o meio tá povoado pelos professores. Os professores comandando a partida nesse momento aos 35 do primeiro tempo. O Vitinho quer jogo, o Vitinho tá jogando muita bola hoje. Olha só o Vitinho, tabela com o Sonson. Sonson toca lá em cima para o Johnny. O Johnny também chuta bem, bateu! Direto para fora, Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Essa é a Web TV, a pioneira da região em fazer transmissões de jogos ao vivo, jogos do nosso campeonato municipal, e já transmitimos em algumas das regiões também. É isso aí. E o Guarani tem 2, um gol do César e depois um gol do Eric, e os professores diminuíram com um gol do Sonson. Um gol de muita inteligência. Olha só, o Mateuzinho tocou para esquerdinha, dominou, vai chegar nele, dominou mal. Tá faltando, calma, esquerdinha. Tá voltando agora, ficou um tempão aí fora dos gramados, né? Se recuperando de algumas lesões. Tá igual eu, fui falar de lesão, travou minha coluna aqui. Jesus, mano. Lateral cobrado, chegou lá o Nailson, brigou com o Rian. Eles são ex-colegas de clube, né? Dos professores. Será que o Rian sente falta desse laranja mecânica? Opa, de novo, rapaz. O Diego tá tomando cada pisão hoje, só Jesus na causa. Ainda bem que ele tem as canelas finas. Lateral cobrado, olha só, o Coutinho tirou, vai sobrar com o Rian. Rian dá um toque pra frente, o Vitinho hoje tá com uma vontade de jogar a bola, não tá tirando o pé também não. Olha, o Maciel fez um lançamento pro Mateuzinho nas costas do César Roque. Ele tá numa marcação. Será que o Piabinha vai conseguir escorregar ali hoje? Conseguiu, jogou no segundo pau. O Johnny não dominou bem. Vai ficar lá com o Luan Araújo. Ele gosta de ser chamado de L10. Olha só, o L10 tá com ela. Vai tocar pro M21. É o Maciel Amaral, tá com ela, toca no meio para o Rian Carlos, número 8, ele joga muita bola também, toca embaixo para o 7, é o esquerdinho, é o Giovani. Pô, olha só, que isso, Giovani, é pra cima do Vitinho não, segurou o Vitinho, tocou, não tocou bem, olha só o Giovani, que é o esquerdinho, segurou, o Mateuzinho também segurou, tentou fazer a falta, o Ian não conseguiu, o Vavá chega mordendo no meio como um pitbull enraivado, fez a falta agora o Vavá. O Vavá meteu a mão nos peitos do Maciel e Marou falou: aqui não, respeita o carequinha, joga muita bola o Vavá. Que jogo legal, viu, Adilson? Alô, Kaique Jonathan dizendo: Deus está no comando, professores. Alô, Paloma Roberta colocou um coração verde e um branco. Será que ela torce para quem, Adilson? Provavelmente ela torce para os professores, né? Um coração verde e branco? Guarani, brincadeira. Ah, beleza. Beleza, pessoal. 38 minutos do primeiro tempo. O Guarani tem 2, professores tem 1. O jogo tá lá em cá. Chance aberta para os dois. É o primeiro jogo dessas quartas de final. Semana que vem tem um jogo de volta. Olha só, o Luan Araújo faz tempo que ele bateu uma falta. Não ficou bem. Direto para fora. Só tiro de meta para o goleirão Tarley. Luan que tá bem sumido do jogo, né, Maílson? Tá. E é o seguinte, quando o Luan não tá bem no jogo, dificilmente o time joga bem. Mas hoje, algumas falhas aí fizeram sair esses gols. Olha só, a bola sai aqui, não chegou bem para o Ian. O Ian também, eu acho que é Ian Carlos também, né? Ian Carlos, e eu queria destacar, depois que ele entrou na primeira partida titular e não perdeu a vaga mais, mas o Ian é um pitbullzinho, todo mundo quer ter um Ian num time. Olha só, o Maciel ganhou do Vitinho, jogou pro Newton, o Newton esperou, vai bater de fora da área. Ó, Newton, rapaz, se essa bola vai no gol, já pensou se ele faz esse gol? Se ele faz o gol aí, mas você eu tô lascado. Ele sofrer, hein? Ele ia ficar o dia da noite todinha, plim, plim, tem que desligar a internet. Eita, mas é bom demais. Olha só o Diego aqui marcando o Sonson bem aqui na beirada de campo. Ô, Broca, você tá observando aí nosso cinegrafista assim, como é que tá a movimentação da câmera? Tá se saindo bem? Por ser a primeira vez e ser um jovem aprendiz ainda? Olha só essa bola, jogou aqui para o Mateuzinho. Mateuzinho tá nela, o César Roque na marcação, segurou, tocou atrás para o Diego França. O Diego segurou, vai alçar na área, demorou, Diego. O Vavá vai brigar com o Diego. Eita, bomba danada, quase. O Vavá tá estressado, Adilson. O Vavá não brinca em serviço, né? Já chegou
tirando ali essa bola das proximidades da área. Eita, rapaz, o chat tá bombando. Viu? Pior que não dá pra explicar tudo, rapaz. Mas é isso, lateral cobrado pelo Diego, a bola tá com... Olha, o Mateuzinho deu um boné duplo, rapaz. O Mateuzinho deu um boné duplo no Vitinho e também no Ian. Segurou, o Mateuzinho jogou pra perna esquerda, pra se cair, não é falta, não foi falta. Segurou uma vez, duas, três, carregou. Ele é danado, a bola cola. Olha só a esquerdinha, puxou pra perna direita, bateu no travessão! Que jogada do Mateuzinho juntamente com o esquerdinho. Adilson chamou pra perna que não é boa e quase faz um golaço, Adilson. Que bela jogada do Guarani, né? Agora o esquerdinha conseguiu limpar. Boa finalização. Quase que amplia o placar aí pro time do Guarani. Se o esquerdinha bate só tirando do goleiro, sem colocar força, ele faz o gol. Porque o Tarley estava no canto de cima vendido. Com certeza. O Lucas tá elogiando a câmera aí, viu, Maílson? Opa, obrigado. Vou passar o elogio pra ele, viu? O bichinha chegou aqui e falou, sobrou pra mim, sobrou pra tu. Túlio, tu vai perder sua vaga. Brincadeira, gente. O menino só tá ajudando. Olha só, colocou na frente. Será que o César chega? César, eu pensei que ele ia dar um calque. Meu Deus, quase entregou a paçoca. 41 minutos do primeiro tempo. Estádio Municipal Oswaldo Rocha, Web TV L10 mostrando a região para o mundo. 41 minutos já do primeiro tempo. E o Data dizendo, volta, faz linha não. Ele sabe a velocidade que tem o Matheus. Olha só, dominou lá o Eric, não dominou. O Johnny ganhou o lateral ali. Lateral, daqui a pouco o Johnny vai chegar lá na linha de fundo. Não, já cobrou o lateral, ficou com o esquerdinha. Esquerdinha quase fez um golaço agora. Não conseguiu. Eric dominou para trás e agora tomou falta. O Johnny já fez hoje umas 5, 6 faltas, Dilson. Aquelas faltinhas ali vai incomodando o atacante, né? E o juiz já fica de olho, né, mas passar de 5 faltas aí, provavelmente o juiz vai dar cartão para ele. Opa, valeu, Everton Juara. Dizendo que a transmissão tá top. Como é bom a gente ouvir elogios. Mais um câmera daqui, né? O Everton. É verdade. É, sim, tá fazendo falta. Tá fazendo falta o nosso cameraman. Está lá curtindo o festival de inverno, de verão, não sei como é que é isso. Aí é inverno, tá frio aí, Everton? Lá tô ligado, pô. Lá chove, chuva, chove sem parar. O que tá falando ali? Eu não entendi. Estão pegando ali no pé do juiz. Já abriu já, pô. Olha só, já cobrou a falta, a bola pro Mateuzinho, cabeceou pro meio da área, tira de qualquer jeito lá, sobrou pro Luan, dominou o Luan, pegou na mão. Pegou na mão do Luan, é falta que favorece a equipe dos professores. Rapaz, a cabeceada do Matheus, se é mais forte, poderia dar uma assistência ali pro meio do gol. 42 minutos, quase 43. O jogo tá lá e cá, Adilson. Enquanto isso, o Brocador trabalhando ali no cantinho, quietinho, né, Maílson? É impressionante, não para um minuto. Alô, Emanuel Neri. Você falou que o jogo aí tá melhor, tá tão melhor que você tá aqui no chat comentando. Olha só essa bola na área, não chegou o Eric. Emanuel Neri, pensa no telespectador assíduo. Foi bom você entrar aí, Emanuel Neri, que não tive tempo de te dar uma boa tarde. Boa tarde, Emanuel. Como é que você está? Na paz? Olha tudo dizendo, o cinegrafista está de parabéns. Opa, olha só a bola lá. Quem está na bola agora é o César, que chegou também o Romário. Romário ganhou do César. Vai tocar aqui atrás com o Som. Mas não, será que foi isso que ele quis dizer? Obrigado. Eu retiro o que eu disse, viu? Muito bem, mas eu elogiei ele também, né? Alô especial também o Lucas Carlos dizendo que tá um luxo. O Everton Juara falou que tá muito bom. O pessoal gostando aí, isso é muito bom. E o Túlio no chat aqui, comentando aqui, que bom, né? Tá de volta, bom, Túlio, se recuperando aí. Ô Túlio, o que você sentiu, meu irmão? Saúde pra você, meu patrão, você sabe. O que você teve, meu irmão? Você fez falta no gol do seu time, né? O Edivan. Olha só o Vitinho, fintou um, fintou dois, costurou, jogou no meio da zaga, jogou errado, passou todo mundo. Olha só o Nailson, bateu no meio da zaga, tira o Maciel Amaral. Olha só, agora o esquerdinho vai ter que colocar na frente, se virar nos 30. Chance de gol. O Vitinho tinha que estar no gol. Não, Vitinho, pra mim, Vitinho tinha que finalizar, rapaz. Não tinha que buscar passe ali no meio mais. Vitinho é estilo jogador, é o Paulo Henrique Ganso. Não tava não, mal posicionado o auxiliar e o Darlington deu uma pressionada. Olha só, o Darlington deu aquela ladinha aqui, botou pressão. Ô, José Carlinhos, presta atenção, meu garoto. Não estava na linha, viu? Oba! Eu tô aqui na Bahia, não tô comendo café com requeijão, agora tu aí tá tendo. Adilson, quantos minutos de acréscimo, Adilson? Vamos observar bem aí pra gente passar pra galera. Só? Não, ela tá mexendo ali nos pauzinhos lá.
Ela tá mexendo lá nos pauzinhos. Eu acho que é 3. Não, 7 não pode ser nunca, é 3 minutos. 7 não teria por que ter 7. Olha só. Exatamente. 3 minutos de acréscimo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Vamos a 48 nesse primeiro tempo. Olha só, essa bola veio. Diego escorregou, não deu certo o Peixinho. O Sansão pega bem, bateu em cima do Coutinho. Agora pode ter contra-ataque. O Ian já viu, vai jogar pra quem? Pro Eric, pro Mateuzinho. Que foi isso, Tarley? Quase o Tarley. Se o Matheus não parar na jogada, ele ia estar justamente nessa posição aqui embaixo, né, Adilson? Com certeza. Ô, Maílson, e assim, o Tarley dava para defender essa bola encaixada, né? Também achei. O Cirlei protegeu para isso, né? Tinha proteção da defesa e o Tarley entrou chutando ali. Vamos lá, tem lateral que favorece a equipe do Guarani no momento. O placar tá 2 Guarani, 1 Professores. Esse placar aí é um placar que surpreende a quantidade de gols, né? Para um jogo desse tamanho só no primeiro tempo. Mas olha só essa bola muito forte. Tarley deixa passar e a bola vai sair em agora tiro de meta que favorece a equipe dos Professores. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. 46 minutos do primeiro tempo, faltando somente 2 aí para os acréscimos. Rapaz, é porque eu li rápido, tinha um coração aqui, fica aparecendo aqui, eu não sei que esse coração, e acabou que não deu para ler tudo. Mas depois o Adilson, que é corintiano igual você, me mostrou aqui que eu tinha pontuado errado. Mas é isso, cara. Aquele abraço. Vamos lá. O bicho, pensa um cara que gosta de tomar original, é o Manuel Neri, viu? Olha só, o Ian tá com a bola, Ian vai colocar no meio da área para o Nailson, não dominou, vai ficar com o Romário, Romário briga ali com o Newton e com o César. Chutou pra frente. Adilson, parece que vai ficar Guarani 2, Professores 1. Você esperava essa quantidade de gols, esse jogo volumoso das duas equipes? Ou você acha que foi um pouquinho mais interessante do que você imaginava? Mas isso eu esperava sim. Eu esperava ter mais gols que isso, porque os dois times têm muita qualidade, mas os 3 gols que saíram foram falhas defensivas, né? Exatamente. Na minha opinião, sim também, viu? Olha lá, o César tentou grudar no Romário, não deu certo, jogou essa bola na tira de cabeça. O Coutinho deixou observado aqui, ficou o César pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Esse coração não deixa eu ler, Adilson. O que tá escrito aí? O Ricardo diz, bora, ban. Tá ganhando o quê? Olha o David dizendo, manda requeijão aí. Ei, David. 0-0, rapaz. Tá empate. É isso aí. A galera do chat, Adilson, é tão gente boa que elas interagem entre eles no chat, né, mano? Daqui a pouco tá marcando até de se encontrar aí no chat, parecendo o Tinder. 47 minutos apenas, faltando 10 segundos aí para encerrar o primeiro tempo. Vai encerrar isso mesmo. O Guarani vai encerrar com 2, os Professores vai encerrar com 1. E já a gente vai voltar para o segundo tempo. Quer ver? O Juizão já olhou para o relógio, cabeceou, teve desvio, tirou o César Roque, vai ficar no meio. O Eric cabeceou para o lado, para a esquerdinha. Domina muito bem, na marcação dele tem o Johnny. O Johnny jogou na frente, chegou, marcando, mordeu, não pegou. Ficou com o esquerdinha, carregou, caiu. O Juizão. Final de primeiro tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Professores tem 1 e o Guarani tem 2.
Beleza, pessoal, estamos de volta para o segundo tempo de Guarani versus Professores. E o Guarani está com 2, Professores está com 1. O jogão no primeiro tempo foi interessante. 2 gols aí do Guarani, um gol do César, um gol do Eric. E depois a equipe do Guarani, opa, contrário, no Guarani foi um gol do César e do Eric. E nos Professores o Sonson que diminuiu. Um jogo bom, um jogo interessante. E aí as equipes vão voltar para o segundo tempo. Já já a Dilson vai observar se tem mudanças. Mandar um alô especial lá em Taboão da Serra, meus amigos, o Amaral, juntamente com o Luciano. O melhor, em Guarulhos. Tá lá em Guarulhos assistindo a gente. Que bom ter vocês com a gente. São nossos conterrâneos. Estão lá trabalhando e também curtindo a gente. Com certeza deve estar tomando uma cervejinha gelada. Eu aqui na cabine não posso, então meus amigos fazem isso por mim. Dei uma saidinha agora no intervalo. Topada a arquibancada, muita gente, tanto no barzinho quanto na arquibancada. Já já Adilson observa se tem mudança nas equipes, viu, Adilson? Uma eu já observei, depois você observa se tem mais e solta aí pra gente. Bola já tá rolando pro segundo tempo de Guarani versus Professores. E quem saiu com a bola foi o Guarani. O César toca aqui para o gigante Newton. Newton domina, pensa, devolve para ele, para o César. O César tá com a bola, levanta a cabeça. César que já fez um golzinho hoje. Tocou no meio para o volante Ricardo. Ricardo devolveu para o Maciel. Quem saiu do jogo foi o... Eita, você observa quem foi que saiu, viu, gente? Estamos voltando aos poucos. A galera voltando, olha só. O Eric brigou lá em cima com o Rian. O Ian, sempre confundo Ian com Rian. Sempre confundo. Adilson, movimentações, mudanças nas equipes, Adilson? No Guarani dá para perceber ali que o Rian saiu, né? O Ricardo está substituindo o Rian. E pelo lado dos Professores, Maílson não teve nenhuma alteração, não é isso, Brocador? Isso, nenhuma alteração. Só foi a entrada do Ricardo no meio campo no lugar do Rian. Beleza, mais uma vez aqueles abraços, meus amigos aí em Guarulhos, Amaral e também o meu amigo Luciano, o meu amigo aqui em Botuporã, que está aqui em Botuporã, o Eugênio, o Eugênio Amaral, está aqui, ele que é irmão do Amaral. É isso aí, pessoal, vocês de cara nos assistindo, a gente agradece demais o carinho, essa audiência calorosa que vocês nos dão. Isso faz cada dia mais a gente procurar melhorar aqui, tanto nossa narração, comentários, nossa câmera, tudo, a gente tenta fazer o melhor. O Coutinho errou ali um domínio e acabou colocando a mão na bola. E a falta que favorece a equipe dos Professores, o juizão domina ali, vai sair jogando, a bola estava rolando, mas mesmo assim mandou seguir, ele não observou. Quem está com a bola agora aqui? A lateral de Oni. Primeiro tempo, o Oni deve ter feito umas 5, 6 faltas e não tomou nenhum amarelinho. Mandou passar, recebeu, tentou fazer um 2, não deu, escorregou, ficou com o Mateuzinho, vai carregar, esperou o Luan passar, não caçou, ficou com o esquerdinha, jogou no meio ali para o Eric, vai entrar no meio dos dois, não conseguiu, tirou lá de qualquer jeito o Rian. Será que o Diego chega? Não chegou. Nós já estamos aí com 2 minutos, Adilson, aí do segundo tempo, né? As pessoas estão voltando, com certeza saíram ali para dar uma alimentada, tomar um cafezinho, uma água, um vinho, qualquer coisa. E aí, o que você achou, Adilson, dessa mexida, da saída do Rian e a entrada do jogador Ricardo Guedes? O Rian que não ia fazendo uma partida boa, né? Mas isso aí, o treinador mudou para ver se consegue dar uma segurada nesse meio campo aí. Ganhando o meio campo, você tá mais... Olha só, o Diego colocou na área, quase que joga contra a própria meta ali, o Cirlei. Né? Isso, ganhando o meio campo, aí você fica mais próximo da vitória, né? Que é o lugar que liga o ataque, é um meio campo mais seguro. Quem você acha que tem mais característica de marcador? O Rian ou o Ricardo? Já já você fala. Tem escanteio, olha só, o Luan jogou na área, quem subiu? César subiu, cabeceou para fora. Adilson, responde minha pergunta. Quem tem mais, quem é mais marcador dos volantes? O Rian, que estava jogando no primeiro tempo, ou o Ricardo, que entrou no segundo? Eu acho que o Ricardo é mais marcador do que o Rian. O Rian, ele sempre dá aqueles botes ali, né? Sempre tá mordendo mais a marcação, mas o Ricardo é um jogador que fica mais postado, não sai muito pro ataque e dá mais segurança pro meio campo. Pronto, Adilson. Beleza, obrigado aí pela visão e pelos comentários. E tem lateral que favorece a equipe do Guarani. O Narciso está conversando com o treinador. Será que já vai ter mexida? O Narciso, que sempre foi titular dessa equipe, esse ano aí tem uma caída aí de... era titular e capitão, bem lembrado, Brocador. E aí deu uma caída, né? As coisas mudam, né? O tempo urge. O problema do Narciso é extra-campo, né? O Narciso, é difícil segurar o Narciso fora de campo.
É isso aí, agora quem tá com a bola lá foi falta, deixa eu ver. Isso, falta que favorece a equipe dos professores, vai ser cobrada pelo Vavá, não cobrou, só fingiu, vai esperar a equipe chegar lá na área, vai alçar direto para fora, é só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Guarani tem 2, professores tem 1, e é o Web TBL 10 que mostra a região para o mundo. O chat deu uma travada, né? Deu uma descansada também. A gente saiu, o chat saiu junto. E aí, como é que tá? Será que voltaram? Continua no requeijão aí, né? Continua no requeijão. É isso aí, pessoal. Semana que vem, viu? É sábado e domingo, tem os jogos de volta. Quem jogou no sábado joga no domingo. Quem jogou no domingo joga no sábado. Vamos lá, lateral que favorece a equipe dos professores. Vai ser cobrado pelo Johnny. Eu acho que é Dani Santos o nome dele. Johnny Santos. Não sei se é eu não sei se chama de Johnny, se é Johnny, é um negócio assim, viu? Lateral cobrado, o Vitinho deu uma fita de corpo no Ricardo que chegou e simplesmente parou a jogada. O Haroldo, ou melhor, o Darlington pedindo cartão, mas foi a primeira, né, do Ricardo, ele tá dizendo a primeira, professor. Entrei agora no segundo tempo e aí faz parte de pedir cartão. O juizão tá levando na conversa, né? Ficou caído ali o Vitinho, tá sentindo dores, eu não sei se é na perna ou se é nas costas. A jogada eu não vi onde foi. Pronto, o Vitinho já se levantou, foi atendido, já se levantou. A pancada ali, pelo jeito, foi nas costas do Vitinho. Ficou sentindo. E lá dentro da área tem uns empurra ali que dizem que faz parte do jogo, mas eu não sei se faz parte do jogo. Tem falta que vai ser cobrada pelo Vavá. O Vitinho ficou sentindo aqui a coluna dorsal. É a dorsal, não é a cervical. Vamos lá, quem tá com a bola é o Vavá, vai cobrar essa falta, vai alçar na área. Vavá que ama jogar com a 19. Olha só que bola, essa bola é perigosa. Quem cabeceou vai sobrar com o meio da área, bateu, tem desvio, vai sobrar com quem tira o Coutinho. Pega o goleiro Hernando. Perde, ganha danado ali, Adilson. Se deixa essa bola pro Sansão entrar da área ali, era gol de novo, viu? É verdade. E ficou caído lá o Coutinho, sentindo alguma coisa. Com certeza também. 2-1, Adilson. É um placar que se você fosse o treinador do Guarani, você tentaria ali, como é que eu posso dizer, jogar em cima ali com o resultado em cima, ou você ia tentar fazer mais um, ou você ia só se defender, vamos dizer assim? Não, o ideal seria o Guarani tentar fazer um bom placar nesse jogo, porque os professores estão desfalcados de 2 importantes jogadores que provavelmente estarão aqui no próximo jogo, né? Perfeito. Olha só o Maciel tocou no meio com o Ricardo toca lá em cima com o Coutinho já toca lá em cima com o Diego, olha que toque do Coutinho, já deixa o Diego ali como se fosse um ponta, pisa na bola o Diego, toca para o Ricardo vai chegar a marcação nele, tocou em cima do Vavá, a bola vai sair, é lateral que favorece a equipe do Guarani, é lateral que favorece. No momento, as duas equipes só mudou uma peça. Saiu o Rian, entrou o Ricardo. Os professores nada. Olha só, o Ricardo tentou dar o toque de peito, não conseguiu. Perdeu, o Vitinho tá mais rápido do que ele. Esperou, jogou para Crem. Tocou lá em cima para o Sonson, que já fez um gol. Lançou na frente. Tá sozinho, impedidaço. O Romário tava lá no meio das duas torres, né? São chamados de torres gêmeas. E aí acabou que não deu condições, estava impedido. A bola agora lançada para o Eric, na marcação do Eric, o Ian. O Ian está na marcação do Eric. E os dois ali, parece que mudou de lado o Eric, né? Quem estava jogando do lado do Ian era o Mateuzinho. Você pode observar que deu uma invertida aí. Olha só, escanteio cobrado, a bola veio, parou no meio da área, tira o Cirlei de qualquer jeito. O Newton vem, dá aquele totozinho também. Agora o Johnny vai dar um boné no Luan sem querer, viu? Não deu certo, o Luan consegue pegar a bola, vai sair, mas ela sai lateral, que favorece a equipe dos professores.
Adoro. Olha só, a bola chegou, dominou. Quem tá com a bola agora ficou caído ali, o Romário. O juizão marcou falta do Coutinho no Romário. Falta que favorece a equipe dos professores. E até agora nenhum cartão, né, Márcio? Até agora eu acho que não teve cartão, só pro Gaek, né? Que é o auxiliar do Darlington. É isso aí, tem falta que favorece a equipe dos professores, falta cometida pelo Coutinho em cima do jogador Romário. Romário que é da cidade de Tanque Novo, e tá aí fortalecendo essa equipe dos professores hoje. Olha só, professores, na bola tá o Sirley. Sirley tá com ela. Será que vai chutar direto, Adilson? Será que vai alçar na área? Vamos ver. Juizão liberou. Preparou, olha só o Sirley, eu acho que vai bater dali, ele pega bem de fora da área, bateu! Direto para fora, é só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 10 minutos aí do segundo tempo, professores tem 1, o Guarani tem 2. Semana que vem, pessoal, como já falei, tem os jogos de volta dessas quartas de final. Quem jogou domingo jogará no sábado, quem jogou no sábado jogará no domingo. Vamos ver o que nos reserva. Com certeza vai ter muito mais emoção, né? Que é o jogo de volta, acabou, já era, não tem mais o que fazer. Vai ficar no meio do caminho quatro boas equipes. Olha só o esquerdinha na marcação dele, Dione. Segurou, o Ricardo encosta para receber. Ele jogou no meio da área para o Mateuzinho. O Ian deu aquela casquinha. O Vitinho tá com o Diego. Colocou, deu uma meia-lua. Vai tomar amarelo agora, viu, Adilson? Dessa vez vai tomar agora. Vai tomar amarelo agora o Diego. Fez falta. E merecido, né? Cartão correto. E olha só como é que o futebol é. O Diego sofreu uma falta no primeiro lance ali, daquele primeiro tempo, que ele sofreu o pisão. Ele poderia ter... o jogador que fez a falta poderia ter tomado amarelo, não tomou. E agora ele faz uma e toma. Aí eu não sabia disso não, viu, Adelton? Não sabia não. Então é raiz, é família, porque o cara que joga muita bola igual aquele Tica, viu? É goleiro, é lateral, é meia. Vai entrar o homem que faz gol, viu? É o Eduardo, ele gosta de fazer gol. Olha só a bola recuada do César, o Tarley que não está 100% do joelho. Deu um chutão para o meio da área, que chute perigoso. Sobrou para o Giovani, olha só que bateu, que golaço! Gol! Na marca dos 11 minutos do segundo tempo, o Tarley saiu jogando errado, poderia jogar para lateral, jogou para o meio, o esquerdinha que não é direito, chuta com a direita e faz uma pintura no estádio municipal do Rocha. Olha só que visão de jogo desse garoto, anota como diz o Newton, na marcas dos 11 minutos, Guarani tem 3, professor tem 1, Adilson. Mas mais uma infelicidade do Tarley. Só era chutar para lateral essa bola, né? Não pode chutar para o meio. Isso é o beabá do futebol, mas... Exato. E ele chutou para o meio. O Maciel não tem nada a ver com isso, só ajeitou. Maciel não, moço. Esquerdinha. Esquerdinha, isso. É porque dominou com o pé esquerdo, achei que o Maciel. Olha só, agora o Mateuzinho fez a linha, esperou. E o Eric demorou e sobrou pro Luan, segurou. Não, agora tá com o Johnny. Rapaz, o jogo tava morno, frio. Estávamos aqui narrando... e comentando bem tranquilamente, do nada sai uma jogada onde o goleiro erra e deixa o jogo emocionante. Deixa o jogo maluco. E foi, Adilson, de ontem para hoje, Adilson, brocador, pessoal de casa, teve o gol do Nadson, que foi um golaço, né? Não sei. Ontem teve um gol eu acho que foi para Luan, se foi quem chutou a bola foi o Luan. Ontem teve gol do Nadson, um golaço. Eu não lembro dos outros, mas agora esse do esquerdinho é outra pintura. E foi muito feliz nesse chute. Foi muito feliz e assim, o Adel tá revoltado aqui com o lance do Tarley. Não precisava, né, mas só fazer o simples, joga para lateral, volta, recompõe. O jogo tava 2-1, tava de boa para os professores. Apesar de estar perdendo 2-1, é um placar que dá para reverter, né? Agora toma um 3-1, fica difícil. Dificulta ainda mais a situação dos professores do jogo. E tem um bate-boca ali do Johnny com o Luan. Opa, olha aí. Uma garra. Carlinhos não tá marcando o que ele tá vendo, não. Ele tá distante ali, eu poderia ter visto isso aí, né? Mas eu acho que ele errou esse lateral aí, mas... Olha só, e o jogo agora vai ficar frenético, viu?
com certeza vai ficar frenético. Bem na hora que o Eduardo entrava, tomou esse gol, um balde de água fria. O jogo tava de igual para igual, né, Adilson? É o que eu falei, no jogo 2-1, tava um jogo normal, né? Não dá para reverter. E aí toma o terceiro e corre o risco de tomar mais gol aí, viu, Márcio? Quem é o Eduardo Azevedo? Olha só, o Maciel tá com ela, colocou na frente, é falta e é falta também para cartão. Esse cartão é para quem? Pro Ian. Falta forte do Ian, que desde o primeiro tempo também vem entrando com força, né? Sofreu a falta o Maciel, mas é jogo grande, é isso mesmo. Eu já esperava um jogo dessa forma, pegado, mas tá muito além, viu? E até o momento, 3 gols de falha dos goleiros, né? 2 de um lado e 1 do outro. Alô, Edivando Loyola, futebol é complicado. Elismar Oliveira, goleiros, hoje não tá no dia bem. O Jalbe Leão dizendo que o goleiro dos professores está dando praticamente a classificação ao Guarani. O Adelton Roxo, com certeza, meu querido Adilson. Agora ficou difícil. O Wellington Costa, que golaço, merece o prêmio de gol mais bonito. De gol mais bonito não, mas ele pode entrar aí. Sim, Adilson, fala aí, Adilson. Tem alterações ali no time do professor. Vai entrar o Gilmar, o camisa 13, já está em campo, né, Márcio? E o brocador passa para mim. Quem saiu, o brocador? Mas aí, no caso, o Girley também, o Lei, tá ali para entrar. Quem saiu? Vai entrar? Saiu lá no fundo, lá o Johnny. Entrou o Lei no lugar do... Lá no fundo o Johnny saiu também. Isso, o Johnny saiu. E tirou a camisa ali, mas... Tirou, mas já tá fora do campo, ali já pode. Só que ele saiu, pra tirar e sentar, ele tá nervoso. Olha só, o Mateuzinho bateu, gol! Gol! Na marca dos 15 minutos e 40 segundos do segundo tempo, uma falta cobrada pelo Mateuzinho, aparentemente indefensável para o goleiro Tarley. A bola foi lá na bochecha da rede, começaram, olha só, o Mateuzinho preparou, bateu e o placar já te mostra. Guarani tem 4 e os professores têm 1, Adilson. Essa não vou colocar na conta do Tarley, não. Foi muito bem cobrado no cantinho. Difícil pro Tarley pegar ali. Adilson, que jogo maluco, Adilson. Primeiro tempo acaba 2-1, o jogo pega pra capar danado. Do nada vira 3-1, mas daqui a pouco vira 4-1. E aí é o seguinte. Adilson, eu não vou pegando o pé não, que é amigo nosso, mas aqui nós somos narrador e comentarista. Vamos esquecer a amizade. Eu coloco isso também, essa bola é defensável sim. Eu achava que era. Faltou explosão na hora de pular. É a minha opinião. O Wellington Costa dizendo que esse Ian já era para ter sido expulso. O primeiro tempo ele chegou chegando. Olha só a bola na área, nas mãos do Hernando. Em 2 tempos o Hernando quase entrega. Com certeza. O jogo é complicado, gente. E a torcida lá fora tá gritando mais um. Tá chegando aqui o barulho da torcida. Difícil, viu? 4-1 no resultado aí, e a tendência é mais, viu? Tem tempo. Olha só, a esquerdinha tá comendo a bola. O Mateuzinho pediu lá no segundo pau, ele carregou, jogou mais atrás, tem visão de jogo. Viu o Luan, puxou pra perna esquerda, entregou justamente para ele. Errou a bola em cima com o Luan chegando sozinho. Exatamente, lá, né? Mas você viu como o esquerdinho é inteligente, ele chama na linha de fundo, espera a movimentação do Mateuzinho e toca bonitinho. Esquerdinho fazendo um belo jogo aí. É por isso que eu não destaquei tanta ausência do Jefferson Negro, porque o elenco do Guarani é bom, né? Muito bom, mas os professores estão colaborando, Adilson. Demais. Está colaborando. A equipe dos professores não é equipe para tomar 4 gols do Guarani. Não estou aqui desmerecendo o Guarani, não. Para quem está dizendo aí que eu sou isso aquilo, o equipe dos professores não é o mesmo, nosso bolãozinho que a gente faz aqui. Eu apostei num placar minúsculo. Vou até falar, eu apostei no 1-1. Vocês lembram disso? Então, é complicado. Exatamente, ninguém acertou, né? Todo mundo foi bem precavido com essas opiniões. O brocador foi o que mais aproximou, né, Márcio? Olha aí, ó. Olha só o Elismar, que é goleiro, concordando. Faltou a explosão por causa do joelho, Maurício. Faltou a confiança. É complicado, né? Eu não quis nem jogar a culpa no Tarley, porque o Mateuzinho também bateu bem na bola, bem no cantinho, né? Não, foi bem batido, mas faltou uma explosãozinha. Eu acho que faltou. Isso. Depois ele vai falar, com certeza. Olha só, a bola tá lá em cima com o lateral. Quem tirou o lateral foi o Diego e Gilmar. Os dois lá se empurrando, pisando um no pé do outro. Eu não tô entendendo mais nada. Ih, vai ser expulso o Diego. Vai ser expulso, merecido, o Diego já tem amarelo. Vai ser expulso. Eu achei que está sendo expulso injustamente, porque quem provocou ele foi o Gilmar. Eu acho que o Gilmar já provocou com muita experiência.
Se você observar, Dilson, no lance, você Ixi. observa... E agora? Coutinho deu uma cabeceada. Se tivesse o Val, o Coutinho ia ser expulso, viu? O Gilmar entrou, provocou o Diego jovem, caiu na provocação. Apesar que é o Gilmar que pisa, se você olhar o Gilmar que pisa. E aí, tem como buscar, Broca, não, né? E aí agora expulsou o pobre do Diego, que já tinha amarelo. Mas o treinador também deveria ter tirado, já ter feito essa mudança aí, porque o Diego, você nota que ele bateu demais. O Diego já foi expulso, não precisa sair correndo não, pode sair andando, não vai tomar 2 cartões vermelhos no mesmo jogo, né? Rapaz, mas não entendi essa expulsão, que expulsão bizarra. Mais uma alteração dos professores, mas está chegando o Narcísio? É o Narcísio, isso. Saindo o Johnny. O Guarani está com 4, o professor está com 1, uma expulsão bizarra, não fez nada. Realmente ele está dizendo pro treinador, eu não fiz nada. E aí vai ter que mexer agora na forma de jogar, né? Alguém vai ter que virar lateral. A questão não é que ele não fez nada, o juiz não expulsou ele diretamente, deu amarelo, ele já tinha cartão. Na verdade, Adilson, eu não tô aqui também criticando o juiz não, é como eu tava vendo o empurra, quem provoca ele é o Gilmar, entendeu? O Gilmar pisa no pé dele. Mas é isso. Geralmente o árbitro vem dar cartão para cada lado, né? E como ele já tinha, né? Felizmente. Tá certo, Adilson, você tá certo, sua interpretação foi certa. Isso. Vamos lá, olha só o Newton, o esquerdinho tá nela, dá um chute pra frente, falhou aqui o Narcísio. O Narcísio já deixou a bola, ficou com o Cirlei toca no meio para o César. Quem tá com a bola agora é o César, quem vai vir agora é o Luan. Vai ter mudança na equipe do Guarani, Adilson, você observa para falar pra gente. Olha só, jogou, o Coutinho vai deixar passar. Será que o Hernando chega? Chegou o Hernando, segurou o Hernando. Olha lá, ó. Eu vou falar antes de acontecer. Eu acho que vai sair o Luan e entrar o Carlos Júnior. Bora ver. Pode ser. E saiu jogando errado lá, o Ricardo tá fora do gol, Hernando demorou pra ver o Vitinho, jogou no... Olha o Coutinho, que jogador é esse? O Coutinho tá reclamando ali a Anne, o Gaiek deve ser o jogador lá que tá sem camisa lá, viu? Com certeza. Foi o que você me falou. Se ele quiser ficar sem camisa dentro do vestiário ou no banco. Ou melhor, dentro do vestiário, no banco tem que pôr a roupa. Olha, e quem vai sair é o Eric, viu? Camisa 9 vai sair. Vai tirar o centroavante? Eu acho que mexeu errado. Tem que ter um centroavante. Mas aí, ele tá trocando isso mesmo. Vai tirar o Eric, já fez seu gol, vai sair feliz, com certeza. E tá pedindo... Não, quem tá caído lá em cima, lá, Adilson? Consegue observar daqui? É o Mateuzinho? É o Mateuzinho. 21 minutos e 30 segundos do segundo tempo. O Guarani tem 4 e o Professores tem 1. O Vanderlei perguntando sobre o goleiro Lei. Não, hoje ele não está no jogo. O Edivando Loyola dizendo que é preciso treinar os bons goleiros. Sim, é preciso mesmo, viu? Olha só, o Mateuzinho segurou, chegou o Ian, brigou com 1, brigou com 2. Esse comentário do Adelto, o penúltimo comentário aqui, eu não consegui ler, porque está muito rápido. Dá uma lida, interpreta e passa pra gente, Adilson. Olha só, o Vitinho perdeu pro Maciel, ganhou lá o César Roque. O Adelto falou que o Johnny teve o tempo dele, hoje já é master. Qual Johnny será que ele está dizendo? Qual Johnny, Adelton? O lateral ou o volante? O volante que tirou a camisa e agora está voltando para o banco. Olha só, o Vavá jogou essa bola aqui para o Sonson, é de irmão para irmão, colocou na frente, vai bater direto para fora. É só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. (22 minutos ao segundo tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Professor está com 1, Guarani está com 4. Para mim, Maílson, é um placar surpreendente. Eu achei que seria muito mais emparelhado, mas agora o Guarani com um jogador a menos, né, Adilson? Tem que ficar ligado, porque aí os Professores podem ganhar aí com mais massa nesse jogo. Olha só, Mateuzinho, se o Mateuzinho ganha ali, colocava muito perigo no jogo. Levantar para dar uma esticada nas canelas aqui, a coluna também está meio travando. E esse momento os professores têm que tentar segurar esse resultado aí, né? Mas não vai arriscar mais. Mesmo com o jogador a mais, tá mais fácil o Guarani fazer o quinto do que tomar o segundo.
Olha só, lateral cobrado pelo Newton, jogou no Mateuzinho, o Mateuzinho dominou, segurou, professores com um jogador a mais tomando essa pequena pressão. Olha só, o Luan chegou, não chegou, quem chegou foi o Vitinho vai tocar lá na frente para o Ian, e que vai correndo ali o Carlos Júnior junto com o Gilmar. Olha só, o Ian carregou, mandou justamente para o Gilmar lá na frente. Olha só o Coutinho, esse não brinca em serviço, viu? Lateral que favorece a equipe dos professores aos 24 minutos do segundo tempo. Eu também estou levantando aqui, tá travando as pernas, essa cadeira é muito alta. Olha só, quem está com a bola, tocou para o Sonson, na marcação dele o Ricardo. Sonson segura, toca para o Vitinho, que é o Vitor Gabriel. Deu um bote seco, o Maciel não ficou, jogou para o Lei. Impedimento marcado. Impedimento marcado ali do Lei no Hernando. O Hernando sentiu alguma coisa, não sei se ele sentiu alguma coisa, se tem um pouquinho de experiência, né, Brocador? Aquela cera, né, conhecida no futebol. O Mar tá pedindo gelol e tá dando um pique aqui. Será que o Mar não vai cansar, rapaz? E o Carlos Júnior que entrou na lateral direita, né, Márcio? O Carlos Júnior é bom jogador, joga de lateral, joga de volante, joga de zagueiro, né? É coringa, velho. Carlos Júnior, quando ele participava dos jogos que eu fazia, eu colocava o Carlos Júnior de meia, às vezes. Ele odiava bater pênalti e falar, não, tu vai chutar. Eu confiava mais nele do que nele, viu? Você acredita nisso, disso? 25 minutos do segundo tempo. O Web TVL10 mostrando a região para o mundo. Exatamente. É isso mesmo, Broca. Broca tá falando em off aqui, gente, mas ele tá dizendo. Web TVL10 mostrando a região para o mundo. Ontem nós tivemos 2 grandes jogos aqui no Estádio Municipal do Rocha, né? Ontem o primeiro jogo de ida nas quartas finais, Flamenguinho fez 2, Vila Real fez 3. No segundo jogo, a Lagoa Grande venceu o Morro Geral por 3-0. Hoje, às 13h30, tivemos TIG 4. Foi isso? 4. Salão 1. E hoje, agora, estamos tendo Guarani 4, professores 1 até o momento. Tem chance de um fazer de lá ou de cá. Lembrando que agora o Guarani está com um jogador a menos, foi o Diego, jogando somente ali. Não, pior que tá, o posicionamento não mudou muito não, ninguém recuou. O que eu te falei, o time do Guarani continua organizado ali, os professores deu uma bagunçada, o Gilmar entrou de ataque, deu uma modificada ali, tá com 3 atacantes, mas não tá conseguindo criar as oportunidades, né? É isso aí, olha só, cobrou o tiro de meta, ficou aqui com o Narciso, não adianta dar esse bote, tá com um jogador a menos, tem que esperar os caras virem, fechar. O Maciel falou pro Ricardo, povoa o meio de campo. Olha só, o Narciso tocou no meio aqui para o Eduardo, cacete. Essa foi firme aí do âncora, viu? Jesus, não deu nem para conter os risos aqui, foi forte, foi na frente da cabine aqui, deu para ouvir um estralo, ou melhor, estalo. O Edivando Loyola tá elogiando aqui, falou que tá gostando mais dos comentaristas do que do jogo. Obrigado, Edivando Loyola. Hein? O Edivando Loyola é o Vando Loyola? É o Vando de Souza? Olha só, o Sonson bateu de fora da área. A bola sai em linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Será que é o Vando mesmo? Se for o Vando, eu acho que é ele, né? Ele tem esse sobrenome Loyola. Alô especial, meus amigos em Guarulhos. Alô Amaral. Alô também Luciano. Se tiver ligadinho aí, tiver com o celular na mão, dá um salve pra gente. Olha só, essa bola quase que passa por Esquerdinha. Esquerdinha fazendo um bom jogo, né, Adilson? Isso, Esquerdinha fez um bom jogo, fez um golaço aí e tá conseguindo suprir a ausência do Jefferson. Muito bem, ninguém lembrou do Jefferson hoje, rapaz. Brincadeira, Jefferson, se tivesse me assistindo, fica de boa, tô brincando. Olha só, César veio lá da zaga, deu uma de volante, roubou no meio, olha a Esquerdinha aí. Tocou no meio pro Luan, a marcação do Luan. Opa! O Luan queria jogar entre as pernas do Vitinho. O Vitinho falou, opa, aqui não. Agora o Vitinho carregou, girou no meio, a bola ficou lá em cima com o Carlos Júnior, ganhou só na bola, o Ian ficou caído, tocou para o Mateuzinho demorou, pra quem foi, gente? Dormiram no ponto, olha só o Maciel, Vitinho deu um carrinho, o Ian tá caído, tá esperando alguém passar, Carlos Júnior vai alçar na área, forte demais. A intenção dele seria o Esquerdinha entrando aqui sozinho. Eu acho ali que o Ian, não foi maldade, o Ian bate joelho com joelho, né? Mas você notou o time dos professores desorganizado novamente, o Esquerdinha estava entrando sozinho, Maílson.
Se o Carlos Júnior acerta esse passe, poderia tomar mais um gol. Aqui no chat, o Vando falou que é, sim, o Vando de Souza. Aquele abraço, Vando. Gente boa demais, viu, Vando? Saiba que tu é consagrado. Gente boa demais. Gostamos muito de você. O Wellington já tá pedindo para escolher o melhor da partida, hein? Eu já tenho minha opinião já, Wellington. Só que é só aos 40, viu, Wellington? Deixando um abraço pro Eduardo Azevedo? Eduardo Azevedo. Mandei 3 alôs aqui. Alô, Eugênio Amaral. Tá aqui na nossa cabine, mandando um salve especial ao Amaral e também ao Luciano lá em Guarulhos, assistindo a gente. Aquele abraço aqui da gente da Web TV. Eugênio tá aqui, sorridente, mandando esse salve. Ô, Maius, tem alteração aqui no time dos professores. Tá saindo o Luan, ou dos professores do Guarani, né? Tá saindo o Luan, camisa 10, entrando o Raí, o cara que entrou bem no último jogo. Eu ia falar, Raí que craque, salvou, né, o Guarani naquele jogo que foi... Foi quanto aquele jogo? Foi quanto? Foi 3-0? 3-0. Foi 3-0 ou foi 3-0? Foi 3-0, né? Foi contra o Salão, não foi isso mesmo. Foi contra o Salão que o Raí entrou, deu assistência, depois fez um golaço de cabeça, comeu a bola e foi o melhor da partida. Pra mim ali é sem disparada aquele dia, na minha opinião. Olha só, o Gilmar brigando ali com o Nilton, carregou a bola, o Gilmar pisou, esperou a movimentação, ninguém movimenta, tocou aqui com o Narciso vai jogar essa bola na área, a bola vai quicar, o Hernando esperou, o Eduardo antecipou muito bem, a bola agora ficou com o César, dá um chutão, se livrou da bola, mas deu certo, ficou com o Ricardo agora toca pro Mateuzinho, o Raí passou, cortou o Ian, colocou na frente, esse Mateuzinho é um piaba, vai colocar na frente de novo, é isso mesmo que ele fez, 1, 2, 3, segurou, jogou aqui embaixo e passa para o Raí. Seria o 5º gol. Como é danado, como é liso esse Mateuzinho, Adilson. Demais, o Mateuzinho fez uma belíssima jogada e o Raí já entrou. Hein, Maílson? Se essa bola passa, o Raí ia anotar mais um gol aí. Viu? E ele ia fazer aquela dancinha, né? Que ele fez uma dancinha aí no último jogo, muito interessante. Ô, Adilson, só para dar uma opinião, se o jogo acabasse agora, Adilson, sabe quem seria para mim o melhor jogador? Sim. Eu ficaria... 169 pessoas assistindo a gente, eu ficaria entre o Mateuzinho e o Esquerdinha, viu? Se fosse agora, né? Mas vamos ver, vai que alguém faz mais alguma coisa diferenciada aí. Eu ficaria com o Esquerdinha, viu? Esquerdinha muito bem na partida. Ah, você ficaria com o Esquerdinha? Lá ele. Lepo. Vamos lá, olha só, a bola saiu ali, ficou lá, brigou, a bola virou um peão ali, mas saiu. Tiro de meta que favorece a equipe dos professores. A bola... Oi. Esse comentário que você acha que é o que ele quer ou o que vai acontecer? Peri falou que a final é Guarani e Vila Real. O que é que você acha? Rapaz, é o seguinte, essas coisas aí, pelo menos se envolver, né? A gente que está aqui fazendo nosso trabalho narrando e comentando, lógico que a gente tem nossa opinião. Eu acho assim que são 2 grandes times e parece que nos grupos que eles estão aí, pode ser que eles sobressaiam. Lembrando que quem passar de Guarani e Professores, pega o vencedor. Olha só que bola boa pro Gilmar. Gilmar tá de frente pro gol. Adiantou demais. E a escanteio. César deu um grito na orelha de Gilmar ali. Gilmar levou na boa lá. Os dois estão se olhando, tipo, trocando olhares, olhar 43. Depois, ó, tem como ver, não tem não, né, Broca? Eu esqueci, rapaz. Quem passa de um jogo, quem passa do outro, quem é que pega quem, entendeu? Pode, se for. Se for, não tem como eles ir pra final. Olha só. O segundo jogo de ontem foi Lagoa Grande. É isso mesmo, viu, Peri? Quem vencer aqui desse jogo, passar, pega quem passar de Flamenguinho e Vila Real. Eita bagaceira. Então tem grande chance aí de... Não, eles não Final vão. não vai ser, não. Não, esses dois não fazem a final. Eles podem fazer uma semifinal. Exatamente. E quem passar para a final, entra como um baita favorito, né? 32 minutos do segundo tempo, Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Professores tem 1 e o Guarani já fez 4. O jogo é, para mim, surpreendente, como eu sempre gosto de dizer. Quem está em campo não, viu que está dando, vai para cima. Olha só, o Ian deu um carrinho, perdeu o bote, o Mateuzinho tá nela, esperou a movimentação do Raí, segurou o Mateuzinho, puxou para a perna esquerda, bateu de fora da área, direto para fora. É só tiro de meta que favorece a equipe dos professores. Maílson, nesse momento, está mais próximo de sair o 5º gol do Guarani do que o 2º dos professores. Você concorda comigo? Eu concordo sim, né? Você percebe o volume de jogo, mesmo com o jogador a menos aí, o Guarani tá indo para cima. Vamos lá, olha só, o Narciso tocou no meio para o Vavá. O Vavá tem um meião laranja, rapaz, que é um meião que destaca bastante. Bonita essa cor do meio laranja do Vavá.
Olha só o Narciso que entrou no segundo tempo, está descansado, segurou, alçou lá na frente, o Gilmar voou nas costas do César, ganhou, colocou na frente, César deu um bote, pulou, o Gilmar vai jogar na área, que bola boa pro Eduardo, vai passar para o Sonson, bateu direto para fora. Se essa bola vai no gol com essa força, era perigoso ter saído aí mais o gol, mas não saiu. Nós já estamos aí com 33 minutos do segundo tempo. Um jogo muito bom de se assistir, um jogo muito bom de se narrar, um jogo muito aí pau a pau. Olha só, já foi cobrado o tiro de meta, brigou aqui. Pode fechar aí, Adilson. Jogou aqui, o César dominou, tocou atrás para o Ian. Será que eles trocaram de posição? O Ian veio para a zaga, foi isso? Aparentemente sim, né? Aquela bagunçada que eu havia dito para você, né? Que os professores também. E o Ian tá mancando, olha só, bola pro Gilmar, chegou o César, fintou, colocou, rolou ali um tropeção. Um pisou no outro e acabou que... Deu falta ali. Deu falta? Deu falta ali. Bandeirinha deu falta. Eu confesso que o Gilmar tropeça no César. E aí deu falta. E teve várias faltas aqui na beirada aqui que não foi marcado. Mas é isso. Chamou a responsa, observou. O Gilmar entrou bem no jogo, viu? Incendiando aí, conseguiu um cartão, expulsão do Diego. E tem feito boas jogadas aqui na frente. O Gilmar é um bom jogador. Eu não sei porque não tem mais oportunidade nessa equipe dos professores, viu? Aqui teve alguém no chat também perguntou. Vou até procurar um comentário aqui para não ser. A Carla Santos procurou. Disse que não está entendendo porque o Narciso é reserva desse time. Nem, aí é só com o professor, só com o treinador, né? É isso. Beleza, vamos lá. Quem tá com a bola lá é o Lei e também o Sonson. O Sonson que já fez um gol lá, um gol bonito hoje. Olha só, o Lei bateu direto para fora. Não pegou bem na bola. A bola fez um desvio. O desvio aconteceu, mas ela tinha que ter ido mais centralizada para no finalzinho buscar o desvio. Bola já cobrada, o Narciso cabeceou para frente, brigou com o Raí, a bola vai ficar aqui embaixo com o Esquerdinha, a Esquerdinha domina, Raí tá nela, fez um 2, mal com o Nilton, agora o Nilton vai ter que voltar com tudo, alguém vai ter que cobrir, não cobriu. O Gilmar tá dando um calor danado ali no César, viu? Olha só que bola do Gilmar pro Eduardo, chegou o Coutinho, ela ali também não brinca. Opa, olha só o Lei aqui. O jogo é o seguinte, professores tá perdendo por 4-1. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado para não tomar mais e, se puder, diminuir para no jogo de volta montar suas estratégias, vir com seu time mais completo, né? Tá faltando aí me ajuda aí, Broca, o zagueiro lá, o Wilson e o Samuel, que faz muita diferença. Tá fazendo falta esses dois. Não sei se ia resolver o placar, mas alguma coisa mudaria. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Adilson, e é assim, as equipes que passam para as quartas é porque venceram a maioria dos seus jogos, né? E aí quando perde assim praticamente de goleada. É estranho, né? É um balde de água fria, porque você tá com aquela autoestima super elevada lá em cima e do nada você perde. Então aí, olha só, o Mateuzinho vai jogar aqui no segundo pau, não jogou não. Nas mãos do goleiro Tarley. Né, Adilson? Então assim, se não tiver cabeça boa, isso atrapalha muito o andamento do time no próximo jogo. Com certeza. E assim, Márcio, esse jogador, essa superioridade em campo, o time do professor não está conseguindo, né, produzir. Mesmo com o jogador a mais, não está conseguindo chegar na frente ali, criar jogadas. E o Guarani está jogando como se tivesse com 11 campos, né? 11 jogadores em campo. Exato. Já estava até me esquecendo que estava com um jogador a menos. Exatamente. Por quê? Porque o time do Guarani está bem postado, continua aquela boa marcação ali no meio. A entrada do Ricardo foi fundamental nesse segundo tempo. E o time está bem. Você não nota ausência nenhuma em campo, né? Alô, Felipe Macedo, aquele abraço. Isso, um jogo muito bom de ser narrado. Mas tá bom para assistir também, Felipe. Talvez a torcida, eu não sei qual time você tá torcendo, mas às vezes aí, quando você não tá... mas aí eu não me envolvo. É o Felipe Macedo, é o irmão do Rodrigo Macedo? Olha aí, rapaz, então é por isso, deve estar torcendo pelo irmão, aí fica triste, é ruim mesmo. Olha o Coutinho. Coutinho é outro jogador que eu vou te falar, viu? Que dá... Olha só, o Carlos Júnior conseguiu dar um L ali no Vitinho. O Carlos Júnior entrou bem na partida, né, Adilson? Entrou de lateral, entrou bem. Porque ele teve um jogo aí que ele mesmo falou, não fui bem e hoje ele tá bem. Olha só essa bola pro Raí. Será que o Narciso vai dar conta aqui do Raí?
Olha só o Raí, segurou, trocou pro Ricardo, bateu de fora da área, em cima do Sirley, se vai no gol. E o Ricardo e mais o Tarley são baita amigos, viu? Se o Ricardo fizer um gol no Tarley, tá lascado o Tarley. A semana toda o Ricardo... Quem não vai gostar é o Felipe, né? O Felipe não vai gostar. O Felipe, sim. Olha isso, o Gilmar e o César. Tá interessante demais essa disputa. Tudo na bola. Alô, Gilmar! Vem pra cá o ano que vem, rapaz. Olha aí, o Vavá tá com ela. 39 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco eu vou perguntar quem é o craque de hoje? Quem foi o cara do jogo? Quem foi que chamou a responsa? Quem destruiu esse jogo? Os dois que eu acho estão em campo. Ficou um caído lá em cima. O Guarani teve um jogador expulso aos 15 minutos, ou melhor, aos 18 minutos do primeiro tempo. De lá pra cá tá jogando com menos aí quantidade de jogadores. Tá impedido o César Roque. Impedido o César Roque, marcado aqui embaixo pelo Carlinhos, o José Carlos. Ele da comunidade do Morro do Giral. E aí, bandeirando esse jogo. Muito bem aí o José Carlos. E também agora o Raí veio aqui tomar uma aguinha, conversar aí com o seu treinador. Olha só, já cobrado. O Rian tirou para a lateral. Será que chega? O César Roque cabeceou para trás. Vai ficar com o Tarley. Tarley está jogando com o Sirley. Tudo ei. Gente, a partir de agora tá liberado para você aí no chat. Vote o melhor da partida. Coloque o nome do jogador e a equipe. Somente um voto por perfil. Já tem voto do Wellington Costa para o Esquerdinha. Fica observando, viu, Raí? A Laiane Roberta dizendo, maninho, tá difícil. A Laiane também é a irmã do Rodrigo Macedo, do Felipe Macedo, com certeza torcendo para os professores. Olha só, o Narciso tocou aqui embaixo para o Lei, deu um chute de 3 dedos, a bola vai ficar na área, o César não tirou bem, sobrou de novo com ele, saiu jogando com a esquerdinha toca para o Nilton toca para a esquerdinha, fizeram ali um jogo de futsal, lá e cá, cai lá, olha só o Narciso, deu um pega pra capar, amarelou pro Narciso, viu? Amarelou pro Narciso. E o Lei chutou. E o Lei ainda chuta a bola, mas acontece, né? Me diz alguma... Ó, gente, como é que tá a sua votação, hein, Adilson? Dá uma olhada pra gente. No momento, esquerdinha com 3 votos aqui. 3 votos esquerdinha. Ficou sentindo esquerdinha que voltou e voltou bem demais, viu? Eu lembro muito bem do esquerdinha naquela velha fase, parece que ficou aí, Adilson, 1 ou 2 campeonatos sem jogar, se recuperando de algumas lesões, e voltou, parece que nunca parou de jogar bola. E o interessante, mas que ele veio jogando de meia, né? Jogando muito armador, diferente da outra vez que ele jogava como atacante, né? Eu pensei... Ponta aberto. Eu jurava que era meia também, viu, Adilson? Eu jurava, mas tudo bem. Olha só o Maciel Amaral, tocou pro Raí, Raí devolveu pro Maciel, Maciel vai colocar na frente, o Rian chega rasgando ali, o Ian, que agora tá de zagueiro, foi lá dar um bote na lateral, e ele mais o Ian e o Maciel estão ali trocando carícias, um dizendo para o outro, você joga muito, o outro, você joga muito mais. Para não dizer o que eles falaram de verdade. Olha só o Carlos Júnior, ali é tranquilidade para jogar bola, nunca vi. Tocou pro Ricardinho, errou, segurou, colocou na frente, ganhou ainda, continuou, vai levar para a linha de fundo. Olha só o César, vai cruzar o Ricardo, não, segurou. Ricardo tá com a bola, a marcação dele vem o César, segurou, pisou, só tá chegando alguém ali, jogou, a bola sai. É a lateral que favorece. Foi inteligente ali o Ricardo, Adilson? Muito inteligente, segurando o resultado muito bom pro Guarani. 4-1, uma grande vantagem, hein, Márcio? E tem alteração do time do Guarani, hein, Márcio? Tô vendo ali o Neguinho, camisa 13, e o Roberto. Olha só, essa bola vai quicar, o esquerdinha quase chega nela, chegou aqui no Raí, o Raí tentou tocar pro Maciel, acabou retardando demais a jogada, jogou no Duda, ganhou no pé de ferro e o Coutinho bateu de fora da área. Ganhou no pé de ferro, bateu com a perna esquerda. Que jogador é esse, Coutinho? Eu, Coutinho, sou seu fã, viu? Espero que você me ouça e não me mande mensagem dizendo que eu tô te criticando. O Luiz Carlos tá perguntando, mas quem foi o jogador do Guarani expulso? Foi o Diego França, lateral direito. No momento aí, só o Coutinho que tem um voto aí, viu? O esquerdinha tá estourado na frente aqui. O Coutinho tá disputando com a esquerdinha? Saiu o Nilton Oliveira, entrou o Neguinho, saiu ele, esquerdinha, e entrou o Roberto. O Coutinho tem um voto. Um voto, e o esquerdinha? Esquerdinha tem uns 7 já. E esqueceram do Mateuzinho, né? Então a disputa no chat é esquerdinha e Coutinho? Apareceu um voto pro Coutinho aqui. Apareceu um voto pro Coutinho aqui, ó. A Jéssica Leão, ela tá aqui do lado assistindo a gente. Tá certa. Eu também achei que ele jogou demais. Mas teve 2 aí. Opa!
fez a falta, mas já pediu desculpa. Pronto, fez a falta, pediu desculpa, sai de próximo, sai de perto para não castigar ainda mais. Tem um jogo de volta, né, Adilson? E é um jogador, peça primordial para o Guarani, e com certeza o treinador Darlington, juntamente com o seu auxiliar Gaek, vai ter que rever os conceitos para o próximo jogo. Não, de zagueiro só tem o César e Coutinho. Maicon lesionado, não joga o campeonato, vai ter que ter cirurgia no joelho, então não pode brincar. Adilson, aos 44 a gente vai descobrir o melhor jogador da partida, viu? Olha só, quem tá na bola lá. Olha só quem tá na bola, é o Sonson, bateu dali direto pra fora! E vamos para a votação. Olha só, agora vamos para a votação. Aqui no chat, a vitória foi de Esquerdinha como melhor jogador. Alô, você, vamos lá, Pierre que tá na cama. Pierre, para você, o melhor jogador da partida, Pierre? Esquerdinha, número 7 do Guarani. Pronto. Alô, Brocador, você que tá no nosso iFoot aqui hoje no VMix, para você, o melhor jogador da partida? Esquerdinha, Guarani. Adilson, para você, Adilson, o melhor jogador da partida, Adilson? Eu vou com a Esquerdinha também. Melhor da partida. Eu achei que o Esquerdinha, o Mateuzinho e o Coutinho, qualquer um que levasse o prêmio seria muito bem entregue, mas o meu voto, mais um pisão do Ian, mas o meu voto também vai para o Esquerdinha, viu, Adilson? Rapaz, mais um pisão do Ian e agora foi no Mateuzinho. Hoje ele soltou pisões. E quanto de acréscimo, Adilson? 5 minutos. 5 de acréscimo. É um tempo legal, Adilson? Ou será que teria que ser mais? O juizão tá... Caiu mais um no meio de campo ali, quem foi agora? Eu acho que foi até muitos minutos de acréscimo, mas... Eu também achei. Guarani 4, Professores 1, 5 de acréscimo, vamos a 50 de jogo aqui no segundo tempo. A bola continua rolando, olha só. Raí tomou um bonezão do Lei. Jogou a bola lá, a bola tá com o César Roque tá com a bola, procura alguém, tá com o Vavá já toca aqui embaixo, o Vavá tá com ela, tocou para o Narciso lateral direito, entrou no segundo tempo, já tomou até o amarelinho o Narciso. Olha só o Sonson, jogou o Ricardo, deu um carrinho, não ficou com a bola, ficou com o Narciso mais uma vez. O Narciso agora jogou no meio lá para o Vavá dominou, procurou, tocou para o Vitinho levantou a cabeça, vai entrar no meio de dois, fez tabelinha, Vitinho, Coutinho. Que isso, Coutinho, joga demais, meu garoto. Um carrinho só na bola, um carrinho primordial, onde ele tira ali o perigo de gol, que seria do Vitinho. E a galera, a torcida já começa a se mexer para poder ir embora, né? Já viu aí espetáculo de jogo, 2 grandes jogos. Olha só, tem escanteio para os Professores cobrado, jogou lá no segundo pau, chegou o Eduardo, chutou aqui para o meio de campo, ficou aqui com o Narciso, vai bater dali de fora da área, jogou no meio, tirou o Roberto, somente o Mateuzinho lá na área, ficou agora com o Lei tá com ela, bateu, falta do Raí no Lei, falta marcada pelo árbitro Haroldo. Adilson, concorda com essa falta, Adilson? Mas na verdade eu nem vi, a galera tá tudo perguntando pra mim que foi o craque da partida aqui. Deixa perguntar, Adilson, deixa perguntar. Mas, isso é uma jogada perigosa aí, viu? O Sonson pega muito bem na bola dali, se conseguir diminuir o placar aqui. Faz diferença, né? Demais. Beleza, olha só, falta perigosa. Falta vai ser chutada pelo jogador, o Sonson, jogador dos Professores, Sonson tá nela. E aí, onde ele vai colocar essa bola? Quais os ângulos? Olha só, os dois treinadores, olha só, o Sonson bateu de fora, tem desvio, tira Coutinho, a bola agora vai ficar com Raí, olha só, o Sonson falou no monte, parou, jogou a bola na frente aqui, quem tá nela é o Mateuzinho e o Ian, protegeu errado, conseguiu, quase o Mateuzinho conseguia chegar, ficou caído o Mateuzinho, o auxiliar somente manda se levantar. O pessoal tá pedindo pênalti ali, Brocador, eu não consegui visualizar essa jogada faltosa, olha só, Eduardo. O Narciso ficou muito revoltado com o Tarley, que não saiu na bola, viu? Na verdade, quem estava na proteção foi o Ian. Qual o Narciso que foi bravo? O Narciso ficou bravo, xingou o Tarley ali. Ixi, rapaz, o Tarley hoje tá meio aéreo. Fala longe do microfone, Adilson, olha só, o Cirlei tá com ela, jogou pro Vitinho, olha só, o Vitinho fintou o Ricardo, tocou atrás para o Vavá tá com ela também, toca no meio para o Sonson dominou, na marcação dele um M Maciel, jogou para o Vitinho no meio da área, tira mais uma vez o gigante Coutinho, que não brinca em serviço, é um jogador invejável, um jogador, ele se doa o tempo todo, joga muito, não joga para a torcida, joga para o time, joga legal demais esse jogador,
É o Coutinho Sivaldo, né, o nome dele? Mais um escanteio. Agora é o Sonson mais uma vez. Vai jogar lá no segundo pau. Vai saber na cabeça do Eduardo. Tiro. O Carlos Júnior foi essencial. Chegou o Raí. Atrapalhou o Lei, que poderia ter chutado. Chegou também o Maciel. Chegou agora o Carlos Júnior brigando lá com o Lei. Eles são ex-companheiros de professores. O Lei ficou. O Carlos Júnior saiu. Olha agora. Brigou ali. 1, 2, 3. A bola sai em lateral. Lateral que favorece a equipe do Guarani. Valeu a experiência do Carlos Júnior aí, né? Valeu sim, Adilson. Com certeza foi muito bem na jogada. Só protegeu o Lei, ombro com ombro aí, tranquilo e sereno. Olha só quem tá na bola lá, é ele, pisou na bola, foi quem? Foi o Mateuzinho, deixou o Ian no meio do caminho, esperou o Raí se movimentar, movimentou o Raí, o Narciso veio, acertou pro Roberto, bateu de esquerda, deu uma assistência sem querer, o Raí botou na frente, se bater pode pegar, olha só que defesa agora, fechou muito bem o ângulo ali, Adilson. Muito bem o Tarley nessa bola, viu? Salvou o que seria o 5º gol. Salvou mesmo, e poderia cravar uma classificação antecipada. Olha só, 49 minutos e 30 segundos, estamos pelos 30 segundos. Os caras querem mais, eles não se contentam. Olha só, o Gilmar colocou entre as pernas do César, chegou para cobrir ali o Neguinho. O Gilmar colocou entre as pernas do César e deu uma risadinha. Olha lá. Gilmar deu trabalho pro César, hein? Deu mesmo, entrou como motorzinho. Vai colocar a pulga atrás da orelha do técnico Darlington. Eu acho que já acabou, viu? 49 e 55, tá pelo o juiz agora. Olha só, jogou na frente lá pro Neguinho, o César chutou no Gilmar, a bola vai sobrar. Se o César se livrar da bola, acaba. Jogou pra frente. E agora tá pelo... Já acabou, o juizão com certeza agora vai finalizar. Final de jogo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. O Guarani fez 4 e o Professores fez 1. E a semana que vem teremos jogos de volta, tanto no sábado quanto no domingo. Quem jogou domingo joga no sábado, quem jogou no sábado joga domingo. Parabenizar a equipe de arbitragem pela belíssima arbitragem e parabenizar o Esquerdinha por ter sido eleito o melhor da partida. Adilson, é o seguinte, Adilson, vem mais pro meio, Adilson, naquela posição que você ficou do primeiro jogo, vem mais pra cá. Pronto, mais um pouquinho pra cá com o Esquerdinha aqui. O Esquerdinha que teve hoje um problema seríssimo, substituiu o Jefferson Negro e ele substituiu a altura. Fez um belíssimo jogo, uma belíssima partida e um golaço para coroar esse prêmio. Esquerdinha tá aqui o prêmio seu, melhor da partida, parabéns, rapaz. Você fez um partidaço. Eu queria que você deixasse um abraço para a galera do chat que elegeu você e para quem você oferece esse prêmio de melhor da partida. Quero agradecer aos caras do chat aí que deu a votação por mim aí, por essa partida. E a premiação é para esse anjo que está aqui comigo. E o nome dela? Também que está lá na torcida, Giovana. E a todos os torcedores do Guarani e minha família também que lutou por mim aqui dentro de campo também. Que maravilha, viu? Uma coisa muito difícil, substituir um jogador igual o Jefferson, a altura igual você fez, e vai deixar uma interrogação na cabeça do treinador, viu? Parabéns, sucesso, boa sorte, tudo de bom, viu? Pronto, valeu Adilson, valeu Esquerdinha, valeu torcida maravilhosa, valeu todo mundo que compareceu aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Hoje foi uma belíssima exibição de todas as equipes, a torcida fez a festa, a galera agora em campo. Dá uma diminuída no foco lá, Pierre, mostra a movimentação do campo e o pessoal de casa perceber que quando finaliza o jogo, como é que aí olha só que legal, todo mundo entra em campo, participa, as famílias estão em campo e é isso, acabou o jogo, dentro de campo é aquela guerra entre aspas, dentro e fora de campo é só amizade e abraço e fica tudo por aí. Fiquem com Deus e até semana que vem a partir das 13h30.